E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Seguinte, gente, semana passada nós fizemos aqui algo que deu muito certo, hein? Gerou muita repercussão, que foi a seleção. A gente fez, gerou bastante repercussão, viu, Mauro? Quando nós fizemos primeiro a eleição da seleção mundial da década atual, depois a eleição da seleção mundial da década passada e colocamos um confronto uma contra a outra e deu um duelo super equilibrado, 6-5, né? Qual é a proposta para essa semana? A gente vai replicar esse mesmo modelo, mas analisando principalmente aqueles que jogaram aqui no futebol brasileiro. Então, tem jogador que atuou lá fora, claro, mas que voltou, que fez história aqui, que está fazendo história aqui. Então a gente vai começar pela seleção atual, tá? Da década atual, mas dos caras que estão brilhando ou brilharam aqui no futebol brasileiro. Amanhã, a disputa contra a seleção da década passada do futebol brasileiro. E aí, na quinta-feira, o confronto entre as duas. Vamos lá, galera, pode curtir? Pode comentar. E o primeiro duelo aqui é no gol, tá? Vamos tentar escolher o melhor goleiro do futebol brasileiro nessa década atual que estamos vivendo ainda. Cássio, Fábio, Vitor, Jefferson, e a gente coloca uma silhueta ali para vocês citarem algum outro que eventualmente a gente tenha deixado de fora. Obviamente aqui é para escolher um só, tá? Goleiro, então, para representar essa seleção da década, André Henning, os 4 apresentados, Cássio, Fábio, Vitor, Jefferson, silhueta, você escolhe. Ah, cara, essa aqui eu acho que é o Cássio, né? A década. Não vai ter como fugir, cara. Não vai ter como fugir. Desde ali 2012, né, quando ele assume a titularidade do Corinthians, depois de uma falha do Júlio César aqui no Pacaembu contra a Ponte Preta, o Cássio entra e, cara, quem estava em São Paulo nesse final de semana, o jogo que reprisou foi o jogo do Mundial do Corinthians, teve uma grande participação, já tinha sido assim na Libertadores, famosa defesa no lance do Diego Souza, então, cara, assim, e manteve um bom nível. Teve um deslize num ano aí, acho que de 17, talvez, 16, não vou me lembrar, né? 16. E agora, que vive um momento que não é o melhor momento da carreira dele, agora que eu digo, evidentemente, até outro dia. Mas, no geral, eu acho que essa aí tá meio fácil pro Cássio. Eu acho que a disputa vai ser Cássio e Fábio, né? Coisa que a gente já fez várias vezes aqui no De Placa, em outras circunstâncias. Mas tem muito goleiro bom, assim. Se a gente for pegar a seleção de cada campeonato brasileiro de 2011 para cá, né? Cássio, tem Jefferson algumas vezes, tem Fábio, tem Diego Cavalieri. Pegando só aqueles que foram escolhidos pelo Campeonato Brasileiro. Tem Vanderlei, que hoje está lá no Grêmio. Enfim, tem muito goleiro bom. Mauro Betti. Tem muito goleiro bom. A gente teve, por exemplo, em 2017, a temporada fabulosa do Marcelo Groi, né? No tricampeonato da América do Grêmio. Tivemos de volta agora um que eu sempre gostei muito, o Diego Alves, mas que ficou muito tempo lá fora. Então, eu vou tentar me ater sempre aos 4 que a gente citou e só en passant, como diria a Oliveira, citar alguns outros, né? E poderiam ter outros. O Fernando Praz teve momentos muito bons também de seleção brasileira, o Everton também agora muito bem. Tem vários goleiros, mas eu acho que essa escolha dos 4 são fundamentais, até porque muito importantes nas Libertadores conquistadas pelos times, e cito também por isso muito o Marcelo Groi de 2017 pelo Grêmio. Mas eu vou ficar exatamente por aquilo que falou o André. O 2012 do Cássio, a partir de 2012, e sobretudo 2012, campeão invicto da Libertadores, muito por conta dele, fundamental na conquista do bimundial do Corinthians, e outros momentos muito bons, 17 muito bem, um goleiro de Copa do Mundo, até porque ainda para mim incomparáveis, Alisson e Ederson, o Cássio e os demais vêm um pouco abaixo, mas eu vou ficar assim com o Cássio. A história dele é impressionante. Não que não seja, o Vitor virou São Vitor, fundamental 2013. Fábio, quem mais jogou num clube que teve um goleiro espetacular, que foi o Raul Plasma. Eu vou ficar com o Cássio, sim, nesse duelo de altíssimo nível. Então, beleza. Cássio ganhando o segundo voto. Vitor Sérgio Rodrigues. Acho que é por aí, né? Acho que todos esses 4 aí, além dos que o Mauro citou aí na silhueta, todos os 4 foram
fizeram uma década excelente, tirando o Fábio, e por razões assim que talvez o Mauro faça um documentário daqui a alguns anos do que aconteceu para o Fábio não ter as oportunidades devidas na seleção brasileira. O Jefferson foi titular da seleção um tempo, o Vitor foi para a Copa do Mundo, né? Então você tem aí todos os 4 muito bem representados, o Fábio agarrando muito, mas o Cássio, cara, ele fez um ciclo completo, né? De ganhar todos. Acho que desse daí ele só não ganhou a Copa do Brasil, né? Ele ganhou todos os títulos possíveis, em alguns deles sendo super protagonista, conseguiu estar dentro da seleção brasileira, ou selecionável por esse tempo todo. Então, com todo carinho aos demais, inclusive a forma como tiraram a titularidade da seleção do Jefferson foi uma grande sacanagem, a forma como foi feito. O voto é no Cássio. Então o Cássio leva aqui, estou anotando, o Cássio já é o goleiro dessa seleção. A gente vai escolher agora os zagueiros, a gente tem mais nomes representando a zaga. E assim, eu sei que para a galera que está comentando aqui, talvez seja mais fácil lembrar daqueles que jogaram muito bem nos últimos anos, né? 2018, 2019, 2017. A gente tem que lembrar de 2011 para cá. É um exercício mais amplo, né? Mais difícil, considero, inclusive. Então a gente tenta aqui sempre lembrar também daqueles que jogaram muito no começo da década. Vamos para os zagueiros, VS. Você pode começar aqui, a gente separou alguns, tá? Gil, Dedé, Dracena, Jeromel, Hever, Rodrigo Caio, e aí a silhueta para você lembrar algum outro que eventualmente a gente tenha esquecido, tá? E aqui você vai escolher 2, tá bom, Vitor Sérgio? 2, né? Cara, se a gente pegar a década inteira, eu acho que Rodrigo Caio e Hever podem ser lembrados, mas se pegar a década toda, eu voto em Gil e Jeromel. Gil e Jeromel. É que o Gil também foi para a China, né? Ficou um tempo na China e tudo, mas nesse período aí ele jogou muito, cara. Ele jogou. Quer dizer, mas. Você não botou o Dedé, né? Que jogou uma barbaridade também, né? Assim, teve mas o Dedé teve também. Muito problema de lesão, né? Que um ficou aqui o tempo inteiro, outro saiu. Então, pelo fato do Gil ter ficado muito tempo na China, cara, eu tenho alguma dúvida do Gil. Jeromel é certo para mim, mas enfim. Tem o Dracena, por exemplo, que foi muito vitorioso nessa foi década vitorioso, também, né? Ganhou Libertadores no Santos, ganhou Brasileiro no Corinthians, ganhou Brasileiro no Palmeiras. Enfim, é Jeromel e... Cara, eu tenho dúvida aqui. Quer segurar para votar daqui a pouco? Tá bom, Jeromel e Dracena. O Gil ficou muito tempo lá na China. Jeromel e Dracena. Eu tava com a impressão que o Dedé ia ser citado, assim, pelo alto nível que ele jogou, tanto no Vasco, aí teve o Cruzeiro, teve as lesões, claro, importante. André Henning, vamos lá, escolhe uma dupla de zaga aí, vai. Então, cara, o Gil ficou 3 anos na China. Mas em termos de longevidade, por exemplo, o Jeromel ele desponta no Grêmio forte a partir acho que de 2015. São 5 anos aí em alto nível também, né? 5 anos em alto nível, e o Gil vai acabar dando elas por elas, eu acho. Tá. Eu vou colocar, eu quero até ver, porque ele saiu tanto, porque assim, como é da década, eu vou tentar ser o mais justo na década, tá bom. Diluindo a década. O Dracena já ganha meu voto. Porque o Dracena em 2010 está no Santos, aí ele vai no Corinthians e vai no Palmeiras. Ele ficou a década inteira no futebol brasileiro. Então vai o Edu Dracena. Então o Dracena já está na zaga, né? Ganhou 2 votos, um do Vitor e um do André. E eu acho que pela longevidade, para manter mesmo tendo se machucado bastante, eu vou de Dedé. Eu acho que o Gil é mais jogador. O Jeromel também, talvez. Acho que a briga para ver quem é mais jogador, ela é boa, tá? Ela tá... Mas pela longevidade, por ter ficado no Brasil, o Dracena, então, pelos títulos todos, eu vou de Dedé e Dracena. Dedé e Dracena. O Dracena tá na zaga. Ô, Vitor, só para eu lembrar que você votou no Jeromel, não foi isso? Jeromel e Dracena. Jeromel e Dracena, isso. Então, olha só, ô Mauro, temos um voto pro Dedé, um voto pro Jeromel. O Dracena já está na zaga. Temos algumas lembranças aqui pro Gil também, mas por enquanto
se você escolher Gil, quem escolhe a parceria do Dracena sou eu. Ou você define agora entre Jeromel e Dedé. Vamos lá. Não, pra botar fogo aí, ele vai escolher Dedé e Jeromel. Aí completa. Aí fica tudo. Verdade, eu não aceito essa coisa aqui. Esses 30 anos de jornalismo esportivo, pessoal, alguém defende isso aí. Eu vi coisas absolutamente indefensáveis. Ó, fala que o Messi é uma porcaria. Pode deixar que eu falo. Isso acontecia. Então, eu não admito que vocês coloquem o voto na minha boca. Qual é o voto que você botou na minha boca, sem viés ideológico. Lógico, é. Qual é o voto que você botou na minha boca? Eu? Dedé e Jeromel? Luizinho Freitas. Não é possível, cara. Então, olha... não é sacanagem. Agora falando sério, vou falar meu voto. Gil, olha, eu gosto do Gil desde o Atlético Goianiense. Nunca vou esquecer um treino do Palmeiras em 2009. Virei pro Luxemburgo e falei, o zagueiro era bom aqui também, né, velho? Que tal o Gil do Atlético Goianiense? O que você acha? Eu falei, pouco que eu vi, mas muito que eu ouvi e li, o pessoal acha interessante, acho que já tá precisando. Tô pensando. Bom, enfim, tal. E aí veio, rolou, Cruzeiro, Corinthians muito bem. Mesmo na China, muito bem, voltou muito bem. Edu Dracena, sou suspeitíssimo para falar, já falei várias vezes aqui, eu tive o privilégio de fazer pela Band a estreia dele, então, como Eduardo Luiz, porque o Beto Zini, presidente do Guarani, chegou na cabine e falou, é para chamar esse Edu Dracena, que a assessoria deu, eu de Eduardo Luiz. Meu zagueiro não vai ser chamado de Edu Dracena. Aí eu chamei de Eduardo Luiz, mas até de sacanagem com o Beto Zini, eu falei na transmissão da Band, ao lado do grande Oliveira Andrade, que ele era Edu Dracena e tal. E bom, e aí virou essa história maravilhosa. Foi aniversário dele, acho que anteontem. Beijão pro Edu, maravilhoso e tal. Mas eu falando sério, eu vou votar com o Dedé. Mas se lesionou, cara, mais um ponto pro Dedé. O que ele sofreu e o que ele jogou antes e também depois é fantástico. Então o Dedé, para mim, é o melhor deles. E o Jeromel, cara, é impressionante o que ele fez desde que chegou ao Grêmio, cara. É impressionante. Assim, é um negócio de nível de seleção, inclusive merecidamente a seleção. Então não tem como eu não votar naquilo que o VSR pediu para eu votar. Dedé e Jeromel. Esse cara, ele é tão bom, mas tão bom que ele conseguiu pegar a brincadeira, transformar em verdade, argumentar e colocar a bucha na minha mão. É um gênio, né? É um gênio. Então vamos lá. Se eu tenho que... Então, Jeromel, Dedé ou Edu Dracena, né? Eu tenho que montar dois com esses três. Eu vou falar uma coisa, o Dedé vai entrar na minha seleção. Eu vou botar Dedé e Jeromel. Dedé e Jeromel. Pelo nível atingido, eu acho que o pico desses dois, em termos de atuação, foi maior do que o do Edu Dracena. Mas assim... mas pico por pico, eu acho que no auge foi o Gil, não foi não? Do pico. Eu acho que, assim, pra mim, o melhor deles todos é o Dedé. Tá? Pra mim, o melhor do pico foi o Dedé. Dedé e o Jeromel. Então, eu acho que eu tô mais nessa linha. E o Gil eu não podia nem votar agora, né? Porque ele não tinha nenhum voto. Mas eu vou falar, hein? Apertado. Dupla de zaga apertada. Deixa eu anotar. Então vamos lá. Ficou Dedé e Jeromel, cara. Ficou Dedé e Jeromel. Tá bom. Eu achei que o Dracena já tinha entrado, o Vitor Sérgio levantou a bola aí, se o Mauro escolhesse os dois, escolhi. Então, com o embasamento. Pô, isso que quebra, né? Pô, se fosse sacanagem, tudo bem, o cara embasou. Então vamos lá. Antes da gente ir eu só acho que o Edu Dracena ficar de fora dessa seleção é um absurdo, tá? Mas eu só queria deixar registrado. Tá? Não é absurdo, é dolorido, é muito dolorido, mas não acho absurdo. É um termo que a gente ouve pouco hoje na imprensa esportiva, eu acho que é um absurdo. É absurdo. Ai, meu Deus do céu, que delícia. Ó, a galera tá aqui participando, tá? E já chegamos aos 1000 likes, então vamos para a primeira dica do Quem Sou Eu, e aí depois a gente avança aqui para continuar montando a nossa seleção. Manda aí, Deixa eu dar uma dica pra galera aqui Assim, tem a quantidade de idiotas é um negócio do mundo, né? E eles se proliferam, é um negócio impressionante. Então tem muito idiota aqui que, obviamente, eu vou ignorar e não vou registrar. Mas tem alguns que são sensacionais. Tem um, por exemplo, que fala, clubista. Qual clube que eu tô defendendo, cara? Eu não tô entendendo. Qual clube? Eu botei em Dedé e Edu Dracena. Assim, pelo menos pensa no que escreve antes. Porque se você pensasse antes de fazer um monte de coisa na vida, pensa.
Eu sei que é forçar a barra, pô. Peraí, pô. E aí é o mas- seguinte, o Istael Alves, ele chegou à conclusão correta de por que eu não votei no Edu Dracena. Ele falou assim, Luizinho não votou no Edu porque ele me chamou de Zeca o programa todo. Então tá aí também. Já que me chamou de Zeca, né? Já que me chamou de Zeca, não vai tomar voto, Edu. Tá aí. Grande- Deu grande o filho. troco. É, isso aí. Vamos lá, gente. Rancoroso esse Luizinho, hein? Ah, e a primeira dica tá na tela, viu, gente? Joguei em 3 ligas europeias. De novo Joguei essa dica? De novo, pô. É o de ontem. Então, Olha, Oliveira, olha- de novo, o Helsinki, pô. Vocês estão vendo a silhueta, assim, ó? É meio Tô. magrinha, a cabecinha um pouquinho mais A cabeça é ampla. avantajada. Mais ampla. Eu dei o cabecinha um Alex. pouco mais ampla, é sacanagem. Não, mas tem cabelo, viu, ô Mauro? Aparentemente tem cabelo, cara. O cabeção deixava, às vezes, né? O cabelinho mais assim, né? Ah, não, mas desse jeito Ah, assim, não. será? Acho que Ele não, teve hein? um momento, no Fenerbahçe ele teve um momento mais altinho o cabelo. É, Mas Ah, ele jogou em 3 ligas europeias? Jogou no Parma um pouquinho e na Turquia. Mas como É, a Turquia é metade Europa, metade Ásia, então 2,5. Pronto. O pessoal tá mandando aqui Felipe Coutinho, hein? Mas o Coutinho jogou em 4, né? Coutinho jogou Espanha, em 4. Itália. É, Não, Espanha, Itália, Inglaterra e Alemanha. Isso, jogou É. em 4. Isso aí. Então, não. Não sei, hein? O Alexandre Pato jogou na Inglaterra, jogou na Itália, jogou na Espanha. Bem. É. Meio estilinho do Pato, mas eu acho que eles não iam botar Pode Pato. ser o Pato. Pode Mas ser. você acha que eles iam dar essa É. molezinha pra nós, André? Ontem que ele foi meio... Petkovic, pô. Não era ontem o Pet. Petkovic? Foi ontem. ontem foi o Pet. Pet. Mas ontem Ontem foi, foi botaram o Pet. Pet de terra, Mas pô. Isso é assim, sacanagem. Não dá pra você botaram- levar. Não dá pra você Pô. confiar muito no bom senso do nosso amigo Não, Helsinki, as né? dicas ontem eram assim, né, pô? Ele foi vizinho de um taxidermista, pô. Negócio, pô. Então, vamos A seguir filha do curtindo. 32 não pagava o condomínio, pô. Não dá, né? Ó, o pessoal mandou aqui. O Diego Ribas jogou na Espanha, na Itália e na Alemanha. Ou jogou. Jogou na Turquia também, né? O Diego Ribas jogou na Turquia, né? Então não dá mais pra ser. Sim. Então, beleza, ó, a galera vai continuar nos ajudando aqui, curtindo, isso é importante, seguir curtindo. O pessoal tá falando até Kagawa, hein? Numa dessa é o Kagawa, o Shinji Kagawa, e eu não vou acreditar se for o Kagawa que eles vão botar aqui. Vai cagar, ô. Que na verdade não é Kagawa, né? É é Kagawa. o quê? É cagar. É Kagawa? O W. Tomás Busqueta. Kawasaki. É. O W no Japão, até onde eu saiba, a gente sempre falou como W. Posso até colocar no Forvo. Vou colocar no Forvo aqui. Bota aí, André, que Vou agora eu colocar queria no você. Forvo. Porque eu adoro programas assim, cara. Você tá indo, vai pra um negócio, vai pra outro, vai. Porque assim, o Kagawa a gente não falava porque, né, ficava muito... Parecia que você estava conjugando um verbo. Mas... E aí, Deixa eu... já achou? Sim. Bota direto no mic, vai. Bota direto no mic. Sim. Peraí. Deixa eu aumentar aqui. Aqui. Kagawa Shinji apareceu a primeira. Kagawa. Ó, feminino do Japão. Deixa eu ver outra. Peraí. Tem outra moça aqui. Kagawa. Então, então na Kagawa. verdade, então a gente Então fala a gente errado tava Kawasaki. Kawasaki. Eu e a minha Kawasaki. Hiroshima. Mas é interessante, né? Porque vai ser muito importante quando o futebol voltar e a gente puder voltar a falar, porque talvez a gente não fique 2 minutos ouvindo. Mas isso é muito bom, Mauro. Cagando. Isso é muito bom. Isso ensina Eu amo isso, cara. Eu só faria programa assim, cara. Olha lá. Kawasaki. Tá vendo? A gente falou durante décadas errado. O Kawasaki Ninja, então, né? Que maravilhoso, aquela motoca verde, assim. Enfim, vamos lá, gente, ó. 2.000 likes. Peraí, vocês deram a deixa, é o seguinte. Eu queria agradecer a empresa que se chama Kawasaki, ou Kawasaki, que não é, mas é uma que é ligada a uma grande montadora, porque durante 3 meses e meio me ligava uma ligação. Olá, tudo com aquele pique de locutor FM. Olá, por acaso você se chama Mauro? Aí eu falava, não, perdão. Olá, por acaso você se chama Andréia? Eu falava, não. Ah, tá, mas você conhece alguma Andréia? Não. Eu falei, conheço, mas não posso responder. Bom, isso ficou, gente, 3 meses e meio todos os dias. E era muito divertido que a vontade que eu falava de xingar alguém numa rede social, eu falava, oi, tudo bem? Eu já ia xingando o filho da mãe. Aí eu mandei e-mail para todo mundo e não teve jeito. Mas depois de 3 meses e meio, eles cansaram de mim e segue o jogo.
Eu achei que tinha chegado uma moto pra você aí, que aí era um espetáculo, Não, né? e 3 isso meses é em da game moto. exportando pra chegar cá. Não, eu achei. É uma financeira que trabalha com uma outra montadora. É só Pô, coincidentemente o nome. Eu E, Andréia, achei que ele ia falar assim: você é a Andréia? Não. Qual é o seu nome? Ele, Mauro? Ah, não, era com você mesmo que eu queria falar. Isso é demais, né, cara? era uma boa Vamos lá, gravação gente. essa. Ó, 2.000 likes é a segunda dica, por enquanto tá difícil acertar, hein? Vamos pra lateral direita, tá? Temos aqui Fagner, Marcos Rocha, Mike, o Rafinha, pela grande temporada que fez no ano passado, entrou também aqui na disputa, e temos outros nomes aqui que vocês possam aqui relembrar. Tem, por exemplo, o Jean, que jogou alguns campeonatos na lateral direita também. Vamos lá, Mauro Betting, abre aí. Escolha pela lateral direita, tá? Lateral direita. Vamos lá. Rafinha. Quem mais? Fagner, Marcos Rocha, Rafinha e Mike. E outros Cara, também em aberto aí. O Rafinha jogou 6 meses brilhantes. Acho ele, para mim, até quase que disparado o melhor de todos. Mas jogou 6 meses, né? Aí não dá para falar aqui no Brasil, né? O Fagner, cara, o Mike teve um baita ano no Cruzeiro em 14, teve um bom ano no Palmeiras 2018, 2 títulos. Agora o Fagner tem títulos, foi muito bem também no Vasco, quando voltou depois foi pro Corinthians. Ao mesmo tempo, o Marcos Rocha, como também tem a Libertadores e foi fundamental, inclusive no latereio, escanteral, o nome que você queira dar, o lateral na área, o Marcos foi muito bem. E se você pegar as seleções do Campeonato Brasileiro, se não me engano, o Marcos Rocha até foi eleito mais vezes do que o próprio Fagner, né? Você quer que eu posso pegar aqui na década, que eu tô com ela aberta aqui, tá? De 2011 para frente, tá? Vou falar só o lateral direito, tá bom? Fagner em 11, Marcos Rocha em 12, Marcos Rocha em 13, Marcos Rocha em 14, Marcos Rocha em 15, Jean em 16, Fagner 17, Mike 18 e Rafinha 19. 5-2, o Marcos Rocha foi muito bem, cara, foi muito, muito bem. Mas eu ainda acho o Fagner mais jogador, cara, pode parecer contrassenso, ou né? Eu acho o Fagner mais completo, um pouco mais viril, infelizmente, né? Mas, enfim, eu vou ficar com o Fagner, cara. Mas, assim, é um duelo de muito bom nível, feita essa ressalva em relação ao Rafinha, que só chegou nos 6 meses passados. Eu vou ficar com o Fagner. Fagner ganhando o primeiro voto. Vitor Sérgio Rodrigues. Acho que a disputa Fagner e Marcos Rocha é muito boa. O pessoal lembra aqui do Léo Moura, tá? Porque a gente vai botando aqui, como eu falei, tem a silhueta pra gente lembrar. Léo Moura. O pessoal citou aqui o Danilo também. É porque o Danilo jogou só o comecinho da década, né? O Danilo vai embora no meio de 12, né? Sim. Então, acho que a disputa é muito boa do Marcos Rocha. O Léo Moura pode ser citado aí. Depois no Grêmio já não era titular absoluto, né? Foi titular em alguns momentos, outros não. Mas eu acho que em termos de conquista eles se equivalem. O Fagner tem aí um Mundial que o Marcos Rocha e o Galo não conseguiram. E o Fagner tem uma presença maior em seleção brasileira, inclusive dentro da Copa do Mundo, que eu não levaria, e estou aqui dizendo que eu não levaria, porque eu estou falando o que eu falei à época, né? Então eu estou reafirmando o que eu falei à época. Hoje é mole, seria mole eu dizer, não, eu tinha que ter ido. Eu continuo dizendo que eu não levaria, acho que foi uma decisão questionadíssima e que prejudicou a seleção brasileira abrir mão da experiência do Rafinha quando você não teve o Daniel Alves, falei isso à época, mas o Fagner entrou numa fogueira danada e foi bem melhor que o Danilo na Copa do Mundo. Então, por isso, apesar dessas entradas translocadas aí do Fagner, que merecia ser melhor, mais punido por isso, eu voto no Fagner. Fagner ganhando o segundo voto aqui, André. Assim, o Rafinha tá nessa, o Felipe Luiz vai entrar na próxima também, pelo que jogaram em 6 meses, mas não é o suficiente para ganhar, ou pelo menos não foi para o Rafinha, para ganhar de Fagner e Marcos Rocha nessa disputa. Qual que é a tua análise aí para o lateral direito, André? Fagner. Então tá bom. Mais direto, já estava eleito o Fagner. Então o time, por enquanto, tem Cássio, Fagner, Dedé e Jeromel, tá? Cássio, Fagner, Dedé e Jeromel. A galera vai continuar curtindo aqui, mandando mensagem e tudo mais. E alguém tá lembrando aqui, Vitor, falando que o Fagner não foi campeão do mundo. Era o Alessandro na lateral, não era o Fagner no time do Corinthians? Verdade, o Fagner não era verdade. O Fagner chegou depois. O Fagner acho que nem tava, ele chega depois, é verdade. Então, cara... Vai mudar teu voto ou não? Então, vai mudar o voto? Então acho que eu vou mudar, cara, porque o Fagner não ganhou a Libertadores, né?
Não. O Fagner não ganhou a Libertadores. Eu tava achando que ele ganhou, não ganhou. Verdade, eu vou mudar meu voto. Eu acho que o Marcos Rocha foi mais vitorioso e então vou votar pelo fato aí, eu vou mudar meu voto. Vou votar no Marcos Rocha. Em 2002 o Fagner estava no Vasco ainda, né? Verdade. Muito, Eu viajei. jogando muito também no Vasco. Jogando muito, mas eu também. viajei. Eu acho que o Marcos Rocha, assim, eu tava votando no Fagner pela seleção e por supostamente ter vencido o Libertadores e Mundial, que ele não venceu. Então vou votar no Marcos Rocha. Beleza. Alguém mais vai mudar a voto? Não, né? Vai. Opa, Mauro Betti, o que é esse dedo aí? Não, eu queria só dizer o seguinte, como eu preciso ter sorte na vida, né? Tônio Cerezo, um gênio sacrificado pelo lance de 82, para pegar só esse exemplo, e o Alessandro, uma falha absurda no lance que o Cássio depois defenderia na defesa do Diego Souza depois de 6 segundos desde o meio campo, né? E não só foi salvo pelo Cássio, foi o campeão do mundo logo depois, além de campeão invicto da Libertadores, né? Como é preciso ter sorte e grandes companheiros como teve o Alessandro. Foi o quê? Foi um chute que ele tenta dar, rebate na zaga e volta? Ele tenta levantar a bola, trava... Ele tenta jogar de novo para dentro da área. Eu lembro, né? Tá bom, então vamos lá. Então a seleção tem, mesmo com a ressalva aqui, Cássio, Fagner, Dedé e Jeromel. André, vamos abrir contigo então a lateral esquerda, por gentileza. As opções são Felipe Luiz, Zé Roberto, Fábio Santos, Egídio, e aí outras opções. Posso lembrar aqui alguns nomes, tipo Carlinhos, que também foi campeão brasileiro na década. Se quiser, eu lembro aqui todos os que foram na lateral esquerda no período. Quer, André, ou não? Fala, que aí ajuda todo mundo. Então vamos lá, de 2011 para frente, tá? Cortez ainda pelo Botafogo, Carlinhos, 2012 pelo Fluminense, 2013, Alex Telles pelo Grêmio, 14, Egídio pelo Cruzeiro, 15, Douglas Santos pelo Galo, 16, Jorge pelo Flamengo, 17, Arana pelo Corinthians, 18, René pelo Flamengo e 19, Felipe Luiz. Cara, não teve ninguém repetido. E o Fábio Santos não ganhou nenhuma nesse período? Não é possível. Eu devo ter pulado o Fábio Santos aqui. Deixa eu ver. Não, 15 também não, 14 não, 13 não. Não teve Fábio Santos não, cara. Não teve Fábio Santos não. O Fábio Incrível, né? Fábio Santos, Incrível. Fábio Santos, ele só passa um ano lá no Cruz Azul, a década inteira ele tá aqui, né? Primeiro no Corinthians, mas e depois no Atlético. Cara, eu tinha certeza, eu tinha convicção que ele estava em alguma dessas. Ele não foi escolhido na década nenhuma vez o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Eu tô surpreso. Incrível como, assim, praticamente nenhum criou muitas raízes, né? Assim, você vê que aí o pessoal ia saindo muito, a Arana saiu, o Jorge saiu, o próprio Egídio rodou pra caramba. Pô, mas o Fábio Santos ficou 4 temporadas no Corinthians, 4 ele é a única exceção, né? Ele é o único que... Mas não ganhou nenhuma bola de... Não foi eleito nenhuma vez no Brasileiro, né? Isso aqui. Isso aí. Eu tô olhando aqui o prêmio craque Brasileirão, tá? Não tô olhando da placar, não. Tá olhando o prêmio do Brasileiro. Tô olhando o prêmio craque Brasileirão. Porra, e aí, André? Dificultou, hein? Cara, o Fábio Santos provavelmente seja o cara, mas o Zé Roberto, porque ele tem a passagem pelo Grêmio aí no começo da década, Tem também, sim, isso, exatamente. Foi o melhor lateral de 14. Então, ele tem a passagem pelo Grêmio, eu vou colocar no desempate o histórico tal, e toda a maravilha que é a carreira dele, vou colocar no Zé Roberto, mas a lateral estaria muito bem entregue à década que fez o Fábio Santos. Beleza, então, um voto aqui para o Zé Roberto. É difícil assim, Mauro Betti, porque, cara, a gente foi elencando... Olha, a gente viu o domínio que tiveram o Marcos Rocha e Fagner na lateral direita, e aí você vai na lateral esquerda, cara, foi passando de mão, pelo menos no prêmio craque brasileiro. Pulverizado, né? Foi passando de mão campeonato a campeonato, né, cara? Curioso isso. E até o Felipe Luiz vale para ele, claro que valeu para o Rafinha. Talvez o Felipe Luiz poderia, se tivesse ficado mais tempo aqui, ter ganhado. O Egídio é engraçado, né, cara? O Egídio muito bem no Cruzeiro, na primeira passagem, nem tanto nas outras, e outros grandes clubes não foi feliz, né? No Palmeiras teve os seus momentos, mas nunca foi longe de ser uma unanimidade. O Fábio deu uma rateada no Galo, mas o Fábio Santos teve momentos brilhantes de nível de seleção no Corinthians, como tinha tido no São Paulo, e a passagem para a Europa foi muito boa. O Fábio aprendeu a marcar, ele era muito ala, mais ala, né? Quando ele surgiu no São Paulo em 2013, inclusive ele era ala mesmo, né? Com muita qualidade. Bom, e o Zé Roberto, eu gosto de falar, eu acordei hoje 10 para 7.
até 10h10, eu estava escrevendo a biografia dele. Estou escrevendo, claro. Então, cara, e no caso, quando você escreve, como eu estou escrevendo, uma autobiografia, eu estou escrevendo por ele. Então, eu fico suspeitíssimo para votar, cara. Até porque eu estou escrevendo sobre ele uma história muito bacana, que eu até publiquei aqui no blog do Esporte Interativo, como a mãe dele via a Porta de Esperança. E ela todo dia ela falava, vendo a Porta de Esperança, depois dos jogos do Campeonato Brasileiro, Zé menininho e tal, e ela falava, vou mandar uma carta lá pro Silvio Santos para ver se ele arruma a minha casa. Aí ele olhava e falava, nunca falou para a mãe, nunca teve coragem, falei, não, mãe, não precisa que eu vou ser jogador e eu vou arrumar a casa para a senhora. E essa história é muito bacana, eu estou falando aqui, a gente está até mexendo uns pauzinhos lá, para de repente, porque parece que vai voltar, ou ia voltar a Porta da Esperança no Silvio Santos, eu acho que é um belo personagem para estar lá, né? Tá, se a história dele é fantástica, eu sou, repito, absolutamente Você vai tentar alguma coisa com o Silvio Santos? Boa sorte, hein? Não, pessoas vão... Pessoas... Não, calma, pessoas vão falar com ele. Eu conheço a fera. Meu Deus do céu. Eu conheço mesmo a fera. Então, assim... então eu sou suspeito para falar, mas mesmo assim vou botar no Zé Roberto, porque eu acho que em 14 no Grêmio e em 16 no Palmeiras, ele já com 79 anos de idade, foi também o melhor lateral do campeonato. Então, Zé Roberto. E o legal é falar aqui que pelo menos os 4 que a gente separou na imagem, eles são muito vitoriosos nessa década, tá? O Egídio, que muita gente aqui tira um sarro, porque tecnicamente, em termos de nome, talvez seja o que tenha menos nome, mas ele, foi super vitorioso no Cruzeiro, vitorioso no Palmeiras e tendo que ultrapassar, inclusive, assim, os questionamentos diários que ele teve que conviver. Mas não foi um cara perseguido, né? Assim, mas o cara perseguido, mas vitorioso. Olha, perseguido, você vê, por exemplo, tem um cara que tem indo jogado muito bem, mesmo antes do São Paulo, é o Reinaldo, cara. O Reinaldo também é outro cara muito legal. O Luciano, Luciano, aí em casa ligam, viu? Um beijo pra você. Então tá bom. Vamos lá, Vitor Sérgio Rodrigues. Então, eu acho que no total, assim, nível de atuação, eu acho que o melhor é o Zé Roberto. Mas pelo que foi a década toda, pelo que foi o que ele conseguiu se manter sendo vitorioso e tudo, o meu voto seria no Fábio Santos. Então eu acho que o nível mostrado pelo Zé Roberto é excelente, é o melhor dentre todos que jogaram lateral esquerda, mas acho que não é tão superior assim para compensar um nível bom de atuação do Fábio Santos e também a presença, o jogar no alto nível tanto tempo, para fazer parte de times vitoriosos. Então, por isso, eu voto no Fábio Santos. Beleza. De qualquer jeito, temos aqui Zé Roberto, tá? Cássio... O André votou no Zé Roberto? Votou, né? Votou no Zé Roberto, né? Votou no Zé. Então estamos aqui, Cássio, Fagner, Dedé, Jeromel e Zé Roberto. Galera, olha só, vamos continuar curtindo aí, tá? Tem muita gente assistindo, 1/3 dessa galera aí curtiu. Então quem tá com a gente aqui no YouTube, importante curtir, porque é por lá que a gente faz a contagem dos likes para soltar a dica do Quem Sou Eu. Mas muito obrigado também a quem está com a gente no Facebook, no Twitter, no AI Plus. Então vamos lá, quem tá no YouTube, importante curtir aí, para a gente poder fazer... assim, dá a volta por cima, né, pra cima do Helsinki, que ontem nos ganhou no Quem Sou Eu. Vamos lá, gente. E ganhou e ficou mandando gracinha no grupo, lamentável. Mandou, né? Mandou gracinha. Ele é aquele que ganha, quer esfregar na cara, né? Tá bom, eu conheço bem esse tipo de pessoa. Quando perde, fica pianinho. Agora, quando ganha, é mensagem, até GIF o cara manda no privado, é brincadeira. Lamentável. Vamos lá, hein? Vamos seguir curtindo aí pra gente ganhar do Helsinki hoje. Vamos pros volantes. Aqui é um volantão, tá? Volante, presença, mas com alguns caras que tem uma característica um pouco diferente. Primeiro homem do meio campo, então, temos Ralf, Felipe Melo, Henrique, que hoje tá no Fluminense, mas que jogou muito na década por Cruzeiro e Santos. Henrique, Maicon do Grêmio e Renatinho, que jogou por Botafogo e Santos nessa década. Jogou praticamente a década inteira o Renatinho aqui no futebol brasileiro também. E outras opções. Vou abrir contigo, Vitor. Rapaz... Um só, tá? Aqui é um só, tá bom? Um só. É um só, né? Então, eu acho que quem jogou mais... assim, quem teve mais ápice, quem teve mais pico, acho que foi o Maicon. Mas é numa década que o Maicon saiu questionadíssimo de alguns clubes, né? Entre eles, principalmente o São Paulo. E aí, cara, acho que a gente não pode... A gente tá aqui pegando o que o cara jogou na década, não o que o cara tem assim, de quem é mais habilidoso e tudo.
Quem jogou mais na década fazendo a função, mantendo alto nível muito tempo e tudo, e ficando muito tempo no futebol brasileiro, praticamente a década toda, tirando uma passagem para a China, foi o Ralf. Acho que eu não o vou. Henrique não é suficiente, o Henrique, eu acho que é disputa boa. Né? É assim, é que o Henrique também ganhou muito, né, nesse período aqui no futebol brasileiro. O Henrique ganha a Libertadores, né? Ele participa da Libertadores com o Santos. Então, cara, eu acho... e o Henrique joga muito também no Cruzeiro. Mas acho que eu vou votar no Ralf, cara. Acho que o Ralf foi muito importante pro Corinthians e vou votar no Ralf. Beleza, Ralf, então, o Vitor, o Henrique, só tô olhando aqui, eu tava fazendo só a checagem, o Henrique, ele chega ao Santos em 2012, aí ele ganhou o Campeonato Paulista, a Recopa Sul-Americana, e tava no Cruzeiro. Então ele não tava na Libertadores. Depois ele volta pro Cruzeiro, ele vai pro Santos, volta pro Cruzeiro. Então, qualificando ainda mais o meu voto no Ralf. Foi muito bem também, e sempre mantendo muito um alto nível, né? O Henrique sempre jogou, sempre foi um jogador muito constante. Era difícil você ver o Henrique jogar mal. Mas eu voto no Ralf como uma justiça. André Henning. Cara, eu acho que essa aí não vai ter como fugir, não. Não é a preferência que eu tenho. Não seria o primeiro volante do meu time, tá? Agora, se eu o tivesse no meu elenco, eu faria como o Tite fez, o Carille fez, jogaria bastante em função dele, né? Porque a capacidade de desarme dele é um negócio de maluco. Então eu acho que não tem como fugir, não. Não é o nível de técnica. Tem um nome aqui. Deixa eu citar um nome que a gente não botou, porque de repente muda, porque o pessoal falou do Arouca aqui também, que também jogou muito na década. Pode ser um outro. Esse estava no time do Santos, campeão da Libertadores, né? O Arouca, sim. O Henrique, ele chega no meio de 2012, porque o Henrique joga o Mundial. Né? Ele joga o Mundial, mas ele não ganha a Libertadores. No meio de 2011, então chega ele chega no meio de 2011, perdão, isso. Então, dito isso, Ralf. Tá bom. Ralf, 2 votos, Mauro Betting. Cara, então é interessante essa questão, né? Pro meu gosto, desses 5, a gente poderia citar outros, o próprio Arouca é uma ótima citação, o Ralf seria taticamente ou tecnicamente o que eu menos gostaria, tá? Do meu gosto. Não, talvez um pouco mais que o Henrique. O Renato, ele é mais um segundo do que um primeiro, e para mim é o melhor, só que já é um final de carreira do Renato, e ainda assim muito bom. O Michael é muito melhor do que eu imaginava, do que a torcida do São Paulo imaginava. O Felipe Melo já fez várias funções, está fazendo agora de zagueiro, também é muito bom. Mas a regularidade do Ralf, acho que para um time funcionar é fundamental o Ralf. Você não pode ter muitos Ralfs no time, mas pelo menos um em equipe campeã você vai sempre ter. Repito, não é o cara dos meus sonhos, mas para sonhar com o título você precisa ter um Ralf. E Mauro, a gente está falando aqui, né? Se hoje eu fosse começar um time, eu não começaria com o Ralf. Mas a gente está falando aqui da obra pronta, né? Isso. A gente está falando, ele estava lá e foi importante. Então, e jogou bem dentro do que pedia. Então a gente é uma questão de justiça, né? Se hoje eu fosse começar um time e eu tivesse um jogador com as características do Ralf, eu ia falar, obrigado, mas não quero. Mas a gente está aqui analisando o que já foi feito. E acho que é justo votar nele, né? Eu queria só falar uma coisinha que a gente falou bastante na semana passada, é importante destacar. Gente, aqui o nosso objetivo é encontrar realmente a melhor seleção para representar a década, levando em consideração tudo isso que vocês estão levando em consideração para escolher. Então, por acaso, se vocês quiserem, por exemplo, empurrar o Renatinho, para a próxima... falar, o Renatinho estava no primeiro volante, mas eu acho que ele tem que entrar aqui no segundo. Só estou dando um exemplo. Ou quiser... Só para a gente deixar aberto, para a gente tentar escolher mesmo aquela que a gente acha que é a melhor dentro do período, tá? Vamos lá. Já escolhemos aqui, então, o primeiro volante, tá? Que é o Ralf. Agora é aquela coisa que eu falei. Eu vou mostrar aqui um monte de meia, características diferentes. Vocês vão ter que escolher 2 para formar o meio de campo. Depois vai ser um 4-3-3 também aqui. Então, vamos aos meias. Oi? Alguém quer... tá. Antes tem a dica, né? Hoje, antes batemos 2.000 likes aqui, deixa eu trazer a dica pra galera. Vamos ver aqui qual foi a dica? Tá aqui, gente. Vamos lá, quem sou eu, tá? Joguei em 3 ligas europeias e a segunda dica é: sou campeão com a minha seleção.
sou campeão com a minha seleção. Joguei em 3 ligas europeias e sou campeão com a minha seleção. Alguém tem alguma dica aí para ajudar ou não? Eu sei quem. As duas aí você já pode cravar que não é o Messi, né? Então. Nossa senhora, mas Boa. Mas acima da linha da bola, assim, Maldade, sem necessidade, cara. Aí você apitou o jogo, já deu uma no Messi, cara. Que é isso, pô, cidadão? Dá uma segurada. Joguei em 3 ligas europeias, sou campeão com a minha seleção. Pode ser o Cristiano, já que quer provocar. Já que você quer caminhar por esse caminho perigoso sem volta, se vira aí. Vale pode por ser você. Cristiano. Exato. Ó, me ajudem aí. O Paulinho jogou no Barcelona, jogou na Polônia, jogou em alguma outra liga europeia ou não? Jogou na Europeia? Ele joga na Lituânia também. Ele jogou na Lituânia. Ele jogou na Lituânia, só não sei se é Polônia ou é Bulgária. É um dos dois, ou Polônia ou Bulgária, e jogou na Lituânia. Acho que é Polônia. Polônia, né? Então deixa eu ver Então, aqui. Mas ele jogou na Lituânia. Certinho, com certeza. Mas Eu me dessa é lembro. Paulinho, hein? Juninho Paulista não pode ser, não? Franzininho assim e tal. Juninho Paulista jogou na Inglaterra, jogou na Espanha. Jogou mais em alguma liga ou não? Então, eu me lembro que o Paulinho contou isso no programa, no antigo programa do Zico, ele contou que jogou na Lituânia, jogou no Vilnius. Ele jogou no capital Vilnius. da Lituânia? Vilnius, E jogou no Lodz, da Polônia, e jogou no Tottenham. E no Barcelona. Mas ele jogou em 4. Ele jogou no Barcelona. Esqueceu do Barcelona, não é o Paulinho. Ele jogou em 4. Tinha esquecido do Tottenham, é verdade. Ele jogou em 4. Então não é o Paulinho. Foi pro saco. O Juninho Paulista, numa dessa, o pessoal mandou Paulista aqui jogou em Mazinho. Jogou em 3? Então, eu tô achando que é o Juninho, hein? Muito franzininho. É bem magrinho, assim, né? Bem magrinho. Bem magrinho, né? Enfim. Vamos tentar Juninho Paulista? Que aí o pode ser convidado. O Juninho jogou o quê? Na Escócia, na Inglaterra e na Espanha, é isso? Ele jogou na Espanha e na Inglaterra, com certeza. Na Escócia eu não lembro. Jogou na Escócia? Não, jogou no Celtic. Jogou no Celtic, Verdade. Então, pode ser Juninho Paulista. O Cristiano jogou em 4, né? O Cristiano vamos ter que tirar. O Cristiano jogou em 4, tem razão. Então vamos de Juninho, se é Juninho não é, se é Juninho não é, se é não é, enfim. E o Juninho Paulista passou pelo tricolor do Morumbi e o nosso Helsinki sabe, né? E olha só, hein? O Helsinki ainda teve a pachorra de mandar para mim a seguinte mensagem, tá? Foram empalados ontem, vão ser empalados hoje também. Não. E depois ainda complementou. Faltando. Fala assim, a terceira dica abre mais a cabeça. Então está nos desafiando a matar nessa segunda. Galera, vamos seguir curtindo com 3.000 likes. A gente mete a terceira dica aqui, hein? Bebeto, pode ser Bebeto ou não? Tô achando que é... Bebetinho? Eu tô indo mais pela silhueta ali. Bebetinho jogou na Espanha? E eu não sei mais. Aí eu não, sei que na Espanha. Não, Bebetinho só na Espanha, não é? Eu dei um chute aqui. Só na Espanha? Quem tá verificando isso pra nós aí? Deixa eu ver aqui, peraí. Ele jogou na Espanha só na Espanha. Só jogou no México, no Japão. Em Europa, só na Espanha. Então esquece Bebeto. Vamos ver. Vamos dar sequência aqui à nossa seleção. Já escolhemos aqui o primeiro homem de marcação. Agora, gente, como eu falei, são vários meio-campistas de características diferentes. E vocês vão compor aí o meio-campo com os nomes que tem aqui, com outros nomes que a gente possa ter esquecido. Vocês vão ficar bem à vontade, tá? Paulinho, Luan, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Jadson, Renato Augusto, Thiago Neves, D'Alessandro, são alguns nomes que a gente separou para representar a década. E mas tem muito jogador, gente. Assim, tem muito cara que não entrou aí, mas lembrando, vocês podem adaptar e escolher o meio-campo que vocês quiserem, tá? Ralf e mais 2. Pode começar, Mauro. Eita, eu acho que a princípio de primeira por exemplo, Elias, que poderia entrar, que é um cara que fez uma década muito forte. Claro. Danilão. A gente falava e pode jogador estrangeiro também, tá? Como tem o Arrascaeta aqui, é só para não deixar o Arrascaeta da Alessandro, só para, de repente, vocês não esquecerem dos estrangeiros que também passaram por aqui. Eu já escolho, principalmente pelo que ele fez em campeonatos nacionais e havia feito também 2 Copas do Brasil pelo Coritiba, o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro está no meu time. Com quem? Cara, eu gosto muito. Eu gosto de todos, claro.
História do D'Alessandro no Inter é fantástica. O que o Luan fez em 2017 pelo Grêmio, nem tanto antes, menos depois. Renato Augusto, como ele se redescobriu naquele Corinthians, foi muito bem em 2015. O próprio Jadson, né? Mais no Corinthians ou qualquer outro lugar, muito bem. O Arrasca sempre bem. Mas eu vou de Everton Ribeiro. Cara, o Thiago Neves, somente para a temporada passada, já tinha alguns senões, né? Então, assim, muito talentoso. É uma das maldades o que aconteceu com ele na outra década, em 2008. O cara faz 3 gols numa final da Libertadores e não ganha, ainda pede. Quer dizer, foi uma sacanagem, né? Mas, enfim, é um baita jogador, mas um pouquinho de lado, tá? Então, vamos de... Eu acho que até pelo... Aí, eu acho que o fator seleção brasileira, para mim, pesa muito, e qualquer seleção pesa, e o Paulinho é o volante artilheiro da seleção brasileira, em todos os tempos, né? Então é impressionante o Paulinho. Então eu vou ficar com Paulinho e Everton Ribeiro. Meio campo praticamente corintiano, se não inteiro corintiano, com esse corintiano da base, né? O Everton Ribeiro, o Ralf e o Paulinho. Então Ralf, Paulinho e Everton Ribeiro. Tem alguns nomes aqui que a galera vem citando que eu acho que é importante a gente esclarecer que vão entrar provavelmente na disputa de amanhã. O Hernani certamente vai estar mais bem representado pela década passada do que por essa década. Perfeito, por isso ele é um cara que entra na década passada. Tem muita gente mandando assim, Conca. O grande campeonato brasileiro dele é em 2010, que também ainda corresponde à década passada. Então vai também entrar certamente na disputa de amanhã. E alguns outros nomes. Tem um nome que é do Ganso, que esse entraria nessa disputa de agora, que é o Ganso, mas por Mauro não ganharia nem do Everton Ribeiro e nem do Paulinho, né, Mauro? O Ganso? Não, o Ganso de 2010 sim, desde então não. Tá, então beleza, passamos aqui primeiro com as duas escolhas do Mauro, Paulinho e Everton Ribeiro. E o Elias, o Felipe Leal, tá? A gente já citou aqui, tá na silhueta ali, é um nome que está sendo levado em consideração. André Henning, tá? Escolha 2, por favor. Eu vou de... Eu acho que o melhor deles aí é que mais, assim, mostra o futebol, sabe, que talvez tenha sido o ápice da década, foi o Paulinho. Paulinho que jogou... Só que o Paulinho vai embora em 2013. O Paulinho faz uma década muito curta. Então eu vou de Everton Ribeiro e eu vou de D'Alessandro. Everton Ribeiro e D'Alessandro, tá? O seguinte, o Vitor Sérgio Rodrigues. Everton Ribeiro, D'Alessandro. Então o Everton Ribeiro já entrou, né? Porque o Everton Ribeiro entrou, tá com 2 votos e nenhum outro pode ter. O Everton Ribeiro pode ganhar um voto? Não vai ter como. O Everton Ribeiro entrou. Vai, o Paulinho pode receber outro voto, seria o segundo. Você escolhe a sua dupla também, Vitor Sérgio Rodrigues. Então, cara, eu também voto no Everton Ribeiro. Pelo que ele fez no Cruzeiro e depois pelo que ele jogou no Flamengo, né? Ele volta em 2017, não joga bem, joga mal. 2017, mas 2018 já joga num ótimo nível. É um ano ruim para o Flamengo, mas o Everton Ribeiro joga muito bem. E em 2019 ele é um dos jogadores mais importantes do time, dito pelo Jorge Jesus. Então, para mim, voto, e pelo que ele fez no Cruzeiro no começo da década, é impressionante. A outra, eu estava aqui entre 3 nomes. E os 3, você tem... Abre o seu coração. Argumentos para tirar voto deles, né? Um é o Paulinho, como disse o André, ele joga ali, vai embora em 2013, mas o período que ele joga ali, do período que ele vira titular no Corinthians até ir embora, ele joga muito, fazendo várias funções, sendo importante para o time, fazendo gol decisivo e tudo mais. O outro é o Renato Augusto, pelo nível que ele jogou naquele período, mas foram 2 anos só. E o outro, o D'Alessandro, que ele joga muito, é o que fica mais tempo, mas não é tão vitorioso, porque a Libertadores de 10, que o D'Alessandro joga muito, é década passada, né? Mas, dito isso, por ter jogado mais tempo e por ter sempre jogado num nível muito bom, apesar de ser um tormento para a arbitragem, eu voto no D'Alessandro. Então, estamos aqui, o primeiro estrangeiro entrando, hein? Cássio, Fagner, Dedé, Jeromel e Zé Roberto, Ralf, Everton Ribeiro e D'Alessandro. Vamos para o ataque, deixa eu ver se a gente já desbloqueou a terceira dica. Ainda não desbloqueamos a terceira dica. É importante a galera aqui meter like para a gente desbloquear. Deixa eu ver se ele vai entrar na próxima, porque eu quero citar 2 nomes aqui que a galera tá mandando aqui. Deixa eu ver se eles estão entrando na próxima. Pera aí. Não entrou. Então, eu quero só abrir aqui para ver se vocês vão colocar esse cara na seleção, tá?
que tem muita gente comentando aqui, ó. Ronaldinho. Cadê o Ronaldinho, gente? O Ronaldinho Gaúcho ele não estava aqui entre os pré-selecionados. Vocês vão querer colocar o Ronaldinho na seleção ou não? Ou seja, no ataque ou no meio, porque estamos levando em consideração que ele jogou na década aqui, teve o título da Libertadores. O Ronaldinho Gaúcho é um nome que vocês vão querer colocar na seleção? Deixa eu ver. Isso aí ainda. Tá, então vamos... aí? Pode botar também. Não, porque dois nomes... É um monstro, né? Porque o são Lucas dois vai quando? O Lucas 2012 2012. ou 2012, né? 2012. Ele termina 2012 e vai treinar. Ele vai embora depois daquela Sul-Americana que terminou daquele jeito lá. O Rogério deixa ele levantar a taça. É pouco tempo, hein, pra estar nessa lista aqui. Dos atacantes, né? Então, tem esse, e tem o Rodriguinho, cara, também em relação aos meio-campistas, foi outro nome muito citado aqui nos comentários, que se vocês quiserem depois reabrir, a gente reabre, não tem problema nenhum. Vou fazer o seguinte, vamos escolher aqui os atacantes, depois eu leio a seleção inteira, se vocês quiserem trocar alguma coisa, a gente negocia aqui e tenta achar, que acho que é importante a gente buscar o melhor possível, tá? Vamos lá, para os atacantes aqui, aí são... 2 aí, né? Aqui vão ser 2, né? Acho que fica fora. Isso, centroavante fica fora. Ricardo Goulart, Neymar, Dudu, Lucas Moura, Cebolinha, Bruno Henrique, Diego Tardelli. São 2 de lado, né? 2 de lado. 2 de lado, isso. 2 de lado. Vitor, pode abrir essa então. Você fechou a última, abre essa. Cara... O Neymar vai entrar ou não? Então, o Neymar e o Ricardo Goulart, eles têm mais ou menos o mesmo... Calma, gente. Calma, tá? Calma. Ele tem mais ou menos o mesmo período de análise, né? Mais ou menos ali 3 anos. E aí, pô, com todo carinho ao Ricardo Goulart, e para mim, inclusive, em um daqueles campeonatos ele foi melhor que o Everton Ribeiro, inclusive, apesar de não ter vencido o prêmio, eu voto um no Neymar. E o outro, para mim, pelo que vem jogando desde que retornou em 15, e com a importância que ele tem para o Palmeiras, eu voto no Dudu. Então, beleza. O Dudu, e é legal lembrar que o Dudu no Grêmio já tinha feito um bom papel, né? Não é à toa que ele foi cobiçadíssimo pelos times paulistas, né? Do jeito que foi. Então, olha, Dudu e Neymar. André Henning. Neymar. Cara, tô aqui pensando, o Cebolinha tem o momento dele, mais aqui pro final. O Lucas eu descarto. O Diego Tardelli jogou muita bola também. É que eu sou péssimo de anos e temporadas e eu preciso de ajuda dos universitários aqui. Mas o Diego Tardelli, ele No ano da Libertadores, André, ele joga muito. E em 2014, na Copa do Brasil, ele joga muito também. Muito. Mas também foi embora e quando voltou, não jogando nada, né? No ano passado. E ele vai embora ali. Porque assim, o Diego Tardelli na década, ele joga 13, 14 no Galo, 19 no Grêmio e agora tá no Galo. Então assim, porque ele... chega a jogar em 2011 também no Atlético, né? Antes de ir pro Ange lá pra Rússia. Então ele joga 2011, pouquinho de 2011, aí vai pra Rússia, depois vai lá pro Algarrafa e aí volta pro Galo. E assim, tem muito cara aí que aquela Copa do Brasil fora também, né? Aquela Copa do Brasil lá que o Galo ganha em 14, ele joga muita coisa. Muito. E na Libertadores também, mas na Libertadores tem mais gente dividindo. Espera, vocês querem que eu faça? Eu vou ler aqui, ó. Eu vou tentar pegar nas seleções de 2011 para cá, aquele que é tipo o segundo atacante ou um atacante mais leve, tá? Das seleções. Uhum. Tem então, em 2011, né? Ronaldinho Gaúcho e Neymar. Tem o Diego Souza também pro meio campo, que era o nome que a gente acabou nem ventilando aqui, tá? Então seria aqui, porque o ataque é Neymar e Fred, então Ronaldinho Gaúcho e Neymar. Em 2012, Ronaldinho Gaúcho, Neymar e Fred de novo. Em 2013, Walter e Ederson o ataque, Everton Ribeiro e Paulo Baier os meias, então acho que aí não tem muito para quem escolher. Aí 14, Ricardo Goulart, Diego Tardelli e Guerreiro. 2015, Jadson e Ricardo Oliveira. Luan, tá aqui de novo no ataque. Luan e Ricardo Oliveira, a dupla diferente de 2015. 2016 tem Dudu, Robinho, tá? Dudu, Robinho, Gabriel Jesus. Em 2017, Henrique Dourado bijou os 2 atacantes selecionados. 2018, Dudu, Arrascaeta, Gabriel Barbosa. E aí, 2019, ano passado, Bruno Henrique, principalmente esse cara mais de beirada. Clareou alguma coisa ou não? Então, eu queria muito votar no Ronaldinho Gaúcho.
Eu acho que ele teve uma boa passagem pelo Flamengo, apesar de muita gente... Ele faz um ano bom. Ele faz um... A história terminou ruim, mas ele faz um ano bom em 2011. 2012 já estava na banguela ali, mas 2011 ele faz um ano bom. Eu acho que a história termina de uma forma ruim, bem pela falta de tato, de muita gente envolvida, não só dele. Não, acho que a culpa é do Flamengo, né, André? Não pagava ele e tudo, acho que a culpa ali é do Flamengo. A culpa é do... Acho que não vai... No Atlético ele tem uma passagem maravilhosa, só que aí você bota metade da década, aí uns 4 anos e tal. O Neymar também, a passagem do Neymar pelo Santos, ela é muito impactante. Pela longevidade, talvez o Dudu, né? Cara, tá difícil. Eu vou deixar pro Mauro. Eu vou colocar Neymar e Ronaldinho Gaúcho. Já que tá tudo muito equilibrado, eu vou no que eles jogam de bola mesmo, de fato. Então, Neymar e Ronaldinho Gaúcho. E aí eu deixo pra vocês. Eu adoro esses comentários aqui mais agressivos, jocosos que a galera manda. Tipo assim, o Mário Andrade fala assim, o Ronaldinho joga na Argentina? Aquela coisa. Nós estamos falando. Nós estamos... O Sheik joga vôlei. O Sheik é um bom nome também, cara. O Sheik é um bom nome pra falar aí da década, né? Apesar de ele ter, assim, acho que o melhor do Sheik foi 9, 10 e 11. Talvez, isso. Né? 9, 10, 11 e 12. Até Libertadores. Libertadores ele faz fundamental. Depois, ele é tão brilhante que ele não jogou mais nada. Ele conseguiu ter nota 4 na conquista do bicampeonato mundial. Ele jogou muito mal os 2 jogos. O Sheik só não pode entrar na história como o Sheik tendo feito uma grande Libertadores. O Sheik fez uma grande reta final de Libertadores e fez talvez a maior final de Libertadores da história de um jogador brasileiro. Mas, vamos recordar que na semifinal, o primeiro jogo contra o Santos na Vila, ele tá suspenso e não joga, porque ele tinha feito uma besteira antes. Ele jogou e fez o golaço. Não, ele faz um golaço nesse jogo. É no segundo, isso, perdão. Isso. E na final não tem o que falar, né? Porque na final... a final dele ele merece uma estátua. Só que eu tinha xingado tanto o Sheik naquela Libertadores até chegar na semi. Então, assim, o Sheik ele tem estrela. Agradece, André, porque aconteceu a mesma coisa comigo. Eu xinguei muito, o cara foi lá na final, meteu 3 buchas. Eu falei, é agora, garotinho. Te xinguei a vida inteira, vou te botar uma estátua aqui nas Laranjeiras, irmão. E ele ainda perdeu o penal. Aí não. Falamos daqui a pouco, mas acontece. Mas eu acho que não é só o torcedor que é fundamental falar, mas até quem não torce. Eu falo por mim, o Sheik às vezes me irritava, principalmente depois da Libertadores. Ele tinha um lance que ele cortava pela esquerda e vinha para a direita e chutava a bola lá nas obras em Itaquera. Quando eles iam jogar no Pacaembu. Ele fazia 600 vezes por isso do jogo. Ele é tão brilhante que ele ficou 7 anos enrolando. É impressionante o Sheik. Mas não é para entrar nessa lista, não. Então, calma, o Renan Stanguin tá falando assim, Walter, Brocador, Fred, Louco Abreu... Calma, gente. Eu não sei nem se ele tá falando sério, mas a gente vai falar de centroavante já. Vamos lá, Mauro. Você, assim, o Neymar vai entrar, né? O Neymar ganhou 2 votos. Neymar é o cocô. A não ser que você vote em Ronaldinho e Dudu, o Neymar pode até ficar fora. Não tem como, né? O Ronaldinho, muito importante, menos na reta decisiva da Champions, a Libertadores. Da Champions também 2006 é parecido, mas enfim. O jogo da falta de luz lá, ele joga bem, né, Mauro? Ele faz um bom primeiro tempo, né? O jogo da semifinal, o jogo da volta do semifinal, ele faz um bom primeiro tempo. Na final ele joga mal. Mas sempre com aquela coisa que ele poderia jogar mais. Mesmo no auge lá no Barcelona. Desculpa interromper, mas tem um cara que fica na Ctrl-C, Ctrl-V, eu geralmente não vou atender, vou até parar. Mas tem um cara falando, o Sheik jogou mais que o Gabigol na final, você falou que foi o cara que mais jogou em final do... Cara, jogou muito mais. O Gabigol é impressionante. O Gabigol fez os gols decisivos. Não estava bem. E é difícil comparar jogo único também, né? Também. E jogo único, 2 jogos é difícil também. Que você fala, o cara na somatória de 180 minutos tem mais tempo pra mostrar. O outro você resolve em 15, como resolveu o Gabigol, tá maravilhoso, tá na história. Ele não tava jogando nada. Aquele lance logo que ele faz uma falta ali na lateral direita, que logo depois que ele comete a falta, ele até para, a câmera pega, ele faz uma respirada, o Gabigol fala, cara, calma, ainda pode dar certo. Nem deu certo, negócio absurdo. Não, mas aquele lance, Mauro, lance... O Bomboneira e o Coutinho jogaram mais que o Sheik, jogaram mais que o Gabigol, não precisa nem dizer. Mauro, esse lance da respirada, se é no brasileiro, ele não seria respirada, seria um xingamento pro árbitro, ele seria expulso. Certeza.
Certeza. Se aquele lance é no Brasileiro, ele estava expulso ali. É um negócio impressionante aquilo lá. Mas então, voltando a essa nossa estafeta ainda, o Ronaldinho é tudo isso, o Neymar, tá? Neymar e mais um. Ricardo Goulart, fantástico, principalmente em 14, concordo com o Vitor. O que o Bruno Henrique já havia feito em 17 já era muita coisa. O que ele fez ano passado, craque da América, craque do Brasileiro, você tem que levar muito em conta. O Diego Tardelli, fantástico. 13, como lembrou o Vitor, também 14. Lucas Moura muito bem em 12. Cebolinha muito bem nas últimas 2 temporadas. Mas, cara, o Dudu já foi muito bem no Grêmio. E de 2015 para cá, ele é o jogador que mais dribla, que mais assistências dá, o que mais sofre faltas do futebol brasileiro. E fundamental em 2 títulos brasileiros e também na Copa do Brasil 2015. Eu vou ficar pela regularidade com o Dudu e o Neymar. Eu acho que essa seria a minha dupla também, né? Das beiradas, Dudu e Neymar. Vamos ao centroavante, tá? Ó, galera, vamos seguir curtindo aqui. Em 3 mil likes, a gente solta mais uma dica. O pessoal tá falando do Dagoberto. Certamente o Dagoberto vai entrar aqui da década passada, né? Dagoberto, na década passada, jogou muito. Outra lembrança aqui da galera, o William Bigode, hein, cara? O William Bigode, para essas beiradas também, é uma, hein? Opa. A gente sempre esquece, né? Impressionante. Mas tudo bem. Depois eu vou ler a seleção, aí a gente tenta aqui corrigir eventuais injustiças, tá? Eventualmente a gente corrige eventuais injustiças. Vamos lá. Para a centroavância. Centroavância é o seguinte: Fred, Jô, Gabigol, Jesus, Guerreiro, Ricardo Oliveira, só um ganha a parada. Mauro Betting. Cara, Guerreiros, o 12 dele é maravilhoso, no Inter ele voltou muito bem, o Jesus, o segundo semestre dele de 16 no Brasil, no Palmeiras, é impressionante. Ricardo Oliveira, Santos, Galo, muito bem sempre. João, 17, impressionante, já muito bem no Galo 2013. Fred, cara, fundamental. O 2009, que salvou o Fluminense da queda, e ao salvar faria campeão no seguinte, o que o Fred fez, aquele time do Cuca, é impressionante. É quase que 2,5 títulos para o Fred também, mas aí 9 e 10 não conta, 12 também, muito importante, gol de título também. Cara, gosto demais do Fred, mas o Gabriel Barbosa já tinha coisas muito boas no Santos, quando foi para a Europa não foi feliz, e assim, tem uma temporada super trunfo, insisto, para mim o Flamengo do ano passado é o melhor time que eu vi neste século, e para mim pesa muito, né? E o que ele fez dos 88 minutos em Lima em diante, o que fez o brasileiro em toda a temporada, cara, eu fico ainda muito encantado com o que fez o Gabriel Barbosa, e não só como centroavante saindo da área também, como também o Gabriel Jesus fez e os outros por característica não. Vou ficar com o Gabriel Barbosa. Eu vou passar aqui, ó, de 2011 para cá, os artilheiros do Campeonato Brasileiro, só para a gente ter como referência também, que eu acho que é legal. Borges, em 2011, que é outro que a gente, quando falar da década passada, não pode esquecer, né? Que fazia de gol o Borges também era impressionante. Então, de 11 para baixo, tá? De 11 até aqui. Borges, Fred, Ederson, Fred, Ricardo Oliveira, Diego Souza, Fred e William Potker, Jô e Henrique Dourado, Gabriel Barbosa e Gabriel Barbosa. Então, assim, são 3 artilharias para o Fred, 2 para o Gabriel Barbosa. O Jô tem uma artilharia também. Diego Souza é outro cara que pode entrar na brincadeira. Ricardo Oliveira, hein, cara? Ricardo Oliveira, mais um. Baita. Só cara bom, né? André Henning, vamos lá, vai. Então, cara, eu acho o seguinte. Qualquer um aí que ganhar entre Fred, Jô, Guerreiro, assim, eu tiraria pelo tempo só o Gabriel Jesus, tá? Só pelo tempo que ele ficou e pelo tempo que... Agora, se você colocar no período total, é o Gabigol. É o Gabigol, porque ele tem aí um buraco de 3 anos, que ele vai lá para a Europa e não dá nada certo. Mas ele já tinha uma passagem boa pelo Santos, ele volta, tem uma passagem boa pelo Santos, aí tudo que já fez no Flamengo. Então, pela duração, porque assim, o Fred, a gente pega um pedaço são dois, bem André. Importante. São 2, ele sai em 16 e volta em 18. Beleza. Mas ele vai ser artilheiro do campeonato em 18 e 19, né? Sim. Ele é artilheiro da Copa do Brasil em 18. Copa do Brasil, sim. E do Brasileiro em 18, artilheiro da Libertadores e do Brasileiro em 19. O Guerreiro tem um miolo de década muito bom, assim, né? A primeira metade ali,
que apesar de não ter um número de gols muito alto, ele é muito importante. O Fred tem um número de gols muito importante. O Fred é artilheiro pelo Fluminense 2 vezes e uma pelo Galo ainda, que muita gente não lembra, né? Que o cara ele foi no Galo e ainda foi artilheiro do Brasileirão ainda. Então. O Jô também tem passagens interessantes. O Ricardo Oliveira tem ali o período dele. Mas eu acho que, no geral, contando bastante a longevidade, o Gabigol. Gabigol. Então tá aí, já tá escolhido o centroavante dessa seleção. 2 votos para o Gabigol. Eu deixo aqui o meu protesto, porque o Fredão não venceu essa. Vitor Sérgio. Clubista! Nada disso! Nada disso! Eu também acho. Eu também voto no Gabigol com o coração partido pelo que fez o Fred nessa década, mas acho que o Gabigol ali, se você pegar de 14 para frente, em 15 ele perde um pênalti decisivo na Copa do Brasil, mas joga muito naquele ano, né? Ele perde o pênalti decisivo lá, que viria a ser decisivo depois. Nilson, né? O melhor muito da conta. Teve a chance para fazer, né? Muito tem a conta do Nilson, mas o Gabigol teve um pênalti no primeiro jogo. Faz 2-0 ali, poderia ser outra história, né? A gente não sabe. Se meu pai fosse mulher, eu teria 2 mães. Então, aquele negócio que a gente já sabe. Então, mas pelo que fez, pela capacidade de desequilibrar, pelas artilharias seguidas, raras foram as vezes. Eu estava olhando aqui, de 67 para cá, né? Eu peguei 67 porque antes era só Taça Brasil, era só eliminatório. De 67 para cá, do Robertão para cá, só o Dario e o Túlio foram 2 vezes seguidas artilheiros de brasileiro, né? Então não é fácil o que acabou de fazer. Nem o Fred, nem o Zico, nem o Dinamite, eles conseguiram ser 2 vezes seguidas artilheiro do brasileiro. Então, e mesmo assim, os dois, tanto o Dario quanto o Túlio, uma das artilharias foram empatadas. Foi empatada com alguém. Então, eu vou votar no Gabigol também. Beleza, 3 votos para Gabigol. Então, gente, eu vou ler a seleção. Se vocês acharem que, como esse cara ficou fora, que isso, esquecemos esse cara, não pode e tal. Recall de voto? O senhor é um antidemocrático. Não, pelo contrário. Não tem impeachment. Espera 4 anos agora. Cédulas da Flórida de 2000. Eu quero o melhor para a nossa nação de placa. Então a gente pode voltar atrás, não tem problema nenhum. Vamos lá, gente. Cássio, Fagner, Dedé, Jeromel e Zé Roberto. Ralf, Everton Ribeiro e D'Alessandro, Neymar, Dudu e Gabigol. Alguma coisa a mudar? Algo te chamou a atenção? André Henrique está satisfeito com a seleção? Quem você acha que fala assim, puta, eu não acredito que esse cara ficou fora? Não, provavelmente tem alguma injustiça aí. Não tem o quê? Sim. É muito difícil. Eu acho engraçado os caras que vêm te xingar. Não sei o quê. Bicho, primeiro que assim, nunca é tarde para fazer alguma coisa na vida. Então você pode ir estudar jornalismo e tal, ou cria o seu canal no YouTube aí, que qualquer um pode, e faz o seu. Né? Então, ou lava uma louça, vai capinar um terreno também, que pode ser. Vai fazer o que quiser, mas assim, quanto a isso, problema nenhum. Mas levando a parte séria da história e não quem não tem o que fazer e fica Ctrl-C, Ctrl-V, provavelmente a gente cometeu alguma injustiça, provavelmente, mas no geral, tá bom. André, para não cometer injustiça, tem que fazer os migués que a FIFA começou a fazer, que vai lá, seleção da Copa do Mundo, 23 nomes. Aí é brincadeira, né? Aí é duro, né? Aí é brincadeira, pô. Aí tu tá me tirando de otário, pô. Aí tu tá me tirando de otário, pô. Que nem quando pergunta... Dos 11, quando faz a FIFA, o UEFA, faz dos zagueiros, eles às vezes não tem lateral, tem 3 zagueiros na área. Quando começa a Champions, o cara bota 8 favoritos para ser campeão. Por isso que quando a gente faz a estafeta, tipo, a estafeta que a gente fazia lá de prateleira e tudo, que começava a falar assim, olha aí, não sei o que, eu falei, você quer sacanear a minha? Manda a sua pra mim, porque você printa a minha e eu printo a sua, pô. Que aí quando der cagada, você me sacaneia, eu te sacaneio também, pô. Eu gosto dessa intensidade única. Essa é a intensidade de Vitor Sérgio Rodrigues. É desse tipo de pessoa que o Brasil precisa. Vai lá, Maurão. Não.
intensas não precisa mesmo. Vitor é diferente, mas intensidade não é exatamente, aliás, a palavrinha da moda. Não, só para dizer que faltou, eu pensei em falar e depois esqueci, agora eu lembrei. Um nome que poderia estar na lateral esquerda do Léo dos Santos. Né? Bom nome também. Jogou até 2014. Verdade. O Léo é um cara mesmo. Que poderia estar. Né? Acho que perderia para o Zé Roberto, mas na lista dos nossos poderia estar o grande Léo, depois da era Pelé, o maior vencedor pelo Santos Futebol Clube. Ó, fechamos assim, então vou só repetir a seleção, lembrando que amanhã nós vamos fazer a seleção da década passada, tá? E aí na quinta-feira o confronto entre as duas, Cássio, Fagner, Dedé, Jeromel, Zé Roberto, Ralf, Everton Ribeiro, D'Alessandro, Neymar, Dudu e Gabigol. Ó, vamos bater já a marca dos 3 mil likes, eu vou soltar já a próxima dica pra galera, tá? E ver se a gente mata aqui o Quem Sou Eu de hoje, tá difícil, mas a gente preparou um quadro que... Olha, esse também é muito legal. A gente vai fazer também ao longo aqui dos próximos dias esse quadro. Então, eu só queria esperar os 3 mil likes. Ô, Luiz, uma vez só. Fala, VS. Não, cara, deixa eu falar aqui. Citaram aqui Marcelo Moreno, pô. Pra botar aí. Não dá, pô. Não, acho que falaram sério, pô. Não dá, pô. Não, bom atacante. Com todo carinho. Podia aportar da década dele na hora de falar qualquer coisa, mas tudo bem. Com todo carinho, a galera, gente boa que tem, principalmente no YouTube, que é maravilhosa tal, não dá para ler. Desculpa, não dá. Porque que tem de ler, o que não tem o que fazer e fica enchendo o saco, velho, é difícil. Pô, então, olha só. O cara acha que tá abafando, que tá... Putz, coitado. Ó, já começou, a galera já desbloqueou aqui a terceira dica, então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer a terceira dica e depois nós vamos para uma disputa que não é só de futebol, tá? É de esporte em geral e vai ser muito legal, tenho certeza. Vamos lá, vamos para a terceira dica do Quem Sou Eu. A terceira dica é a seguinte, joguei com Cafu, Túlio Maravilha e Chicão. Joguei com Cafu, Túlio Maravilha e Chicão. Sou campeão com a minha seleção e joguei em 3 ligas europeias. Joguei com Cafu, Túlio Maravilha e Chicão. Joguei em 3 ligas europeias. Sou campeão com a minha seleção. Aquela silhueta do... E aí, Vitor Sérgio, nada? Amigo, quando você bota aí, joguei com Túlio, pô, tu já abre o universo, né? Mas eu imagino que estejam falando do Túlio Maravilha, então tá aí. Não, tá aqui, Túlio Maravilha. Tá escrito Túlio Maravilha. Então, pô, quando você bota o Túlio, abre aí uma coisa. Eu vou dar uma pesquisada aqui a partir do Chicão. Vou dar uma olhada aqui a partir do Chicão. Não, até entrou, pra galera que tá vendo ali, já viu que entrou maior GOAT da história. Esse é o próximo quadro. Não, esse é o próximo quadro que nós vamos fazer aqui, né? Então, joguei em 3 ligas europeias, sou campeão com a minha seleção, joguei com Cafu, Túlio, Maravilha e Chicão. Difícil pra caramba, hein? Não faço a mínima ideia, tá? Juninho Paulista seguiria sendo meu palpite, mas eu não tenho convicção nenhuma disso. E numa dessa, tá? Poderia até ser o Messi, porque fui campeão com a minha seleção. Eles não estão falando de Olimpíada, que pode ser Olimpíada numa dessa, né? É que ele não jogou em 3 ligas europeias, não jogou com o Chicão, não jogou com o Túlio, não jogou com o Cafu. Mas lá na primeira, quando a gente quis descartar o Messi falando que ele não ganhou com a seleção dele, aí veio outro e falou assim, mas ganhou com a Olimpíada, ganhou com seleção olímpica. Bom, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos guardar aqui o nosso palpite para daqui a pouquinho, e aí a gente faz o próximo quadro agora, que como eu falei, nos próximos dias a gente vai dar sequência a esse quadro. Então é um mata-mata que nós vamos fazer aqui, tá? E a brincadeira é essa, de qual é o maior GOAT da história, né? O GOAT que o pessoal já está acostumado a ver aqui na mídia esportiva brasileira, né? Que é a sigla em inglês para o maior de todos os tempos, né? Greatest of all time. Então, o maior, o melhor de todos os tempos. A gente pegou aqui só os GOATs de seus esportes, tá? Só os feras. E por que a gente está fazendo isso? Porque ontem, quem já viu, quem não viu certamente vai ver, tivemos aqui o lançamento para o Brasil dos últimos 2 episódios de The Last Dance, que relembra a trajetória final de Michael Jordan com a camisa do Chicago Bulls e a última temporada do 2º tricampeonato. Então, gente, pegamos os maiores de todos os tempos, tá? E aqui todo mundo acompanha o esporte, não só futebol, o esporte de forma geral, vai ser bem legal fazermos aqui, tá? Galera, pode votar também, tá? Em cada disputa aqui nos comentários. A primeira disputa é entre Michael Phelps e Tom Brady, maior medalhista olímpico, o maior quarterback da história da NFL, mais vencedor também, Vitor Sérgio Rodrigues, Michael Phelps ou Tom Brady?
Cara, você tem aí 2 gigantes e cada um na sua modalidade, e o que o Brady fez era considerado assim impossível de executar, disputar 9 Super Bowls e ganhar 3, por conta da realidade do futebol americano. Oi? Ganhar 6. Ganhar 6, eu falei 6. Disputar 9 e ganhar 6. Ganhar 3. Então, Só tirou metade do título do cara, pô. Não, na verdade ele disputa 9 e perde 3. E ganha 6. Era considerado impossível, por quê? Porque a NFL, ela é uma liga feita para haver rodízio de campeão. Ela é feita assim, né? Então, o que o New England Patriots fez com o Tom Brady, também com o técnico Bill Belichick, ele desafia a lógica da liga. Por isso que é tão absurdo. Porque tudo é feito para não ter essa repetição. Um time chegar, sei lá, 7 vezes seguidas na final de conferência, um time chegar 9 vezes no Super Bowl em 18 anos. Ela é feita para não acontecer. Mas você está falando do Phelps, que é o maior ouro olímpico, o maior medalhista. Um cara que sai de uma Olimpíada com 5 ouros, e o André Henning estava lá, eu também estava lá, ele sai da Olimpíada de Atenas como derrotado. Certo? Sabe qual foi o desempenho dele na Olimpíada de Atenas? 5 ouros, 2 pratas e 1 bronze. Ele saiu derrotado, porque ele foi para lá para ganhar 8 ouros. Pô, então a gente está falando de um cara que depois ganhou 8 ouros em Londres e ainda ganhou um montão... ganhou 8 ouros em Pequim e ainda ganhou um montão em Londres. Né? Então, para mim, é o Phelps. Né? E no Rio ainda. E no Rio ainda. Então, ele ganhou mais medalha no Rio do que em Londres, se não me engano. Eu não vou ter que ver aqui. Mas então, para mim, por isso tudo, eu voto no Phelps. E todo mundo sabe que eu gosto demais do Brady, né? Então, mas sendo lógico, eu voto no Phelps. Beleza, então um voto para Michael Phelps. André Henning. Cara, não tem como correr, não. Não tem como correr. Eu acho que o Tom Brady é maravilhoso, ok, bacana. Pro esporte dele, ele é uma referência, mas o Michael Phelps é um dos maiores atletas da história do esporte mundial. E acho que, assim, e outra, né? O Michael Phelps, ele dependia de uma pessoa, dele. Né? O Brady tem, por ser um esporte coletivo, ele precisava ter grandes recebedores, grandes running backs, ele precisava de alguém para ajudar. Então, acho até que é meio desleal, assim, comparar. Mas é um dos grandes da história. Quem conhece futebol americano profundamente, eu não sou um grande conhecedor de futebol americano, diz que ele é talvez o melhor da história. Não sei, mas... O Michael Phelps é fantástico, vou de Phelps. Só uma correção aqui, na verdade em Atenas ele ganha 6 ouros e 2 bronzes, só para corrigir. Ele saiu derrotado com 6 ouros e 2 bronzes. 8 ouros em Pequim. 8 ouros em Pequim, e em Londres e no Rio ele ganha o mesmo número de medalhas, 6. Só que em Londres são 4 ouros e 2 pratas, e no Rio são 5 ouros e 1 prata, né? Então, pelo critério de ouro, o Rio foi melhor. São só 28 medalhas olímpicas para ele, tá? 23 de ouro. Então, 2 votos para Michael Phelps. Lembrando que a gente tem 4 duelos ainda para fazer aqui, tá? Mauro Betti. Mas tá gostoso. Não, sem é que tá gostosinho, vai. Rapidinho. O que eu escrevi na madrugada, depois de vê-lo lá em ação na Olimpíada do Rio de Janeiro, a única Olimpíada que eu pude cobrir, o que eu escrevi na época no meu blog no UOL. Eu não sei como será Michael na aposentadoria definitiva, ainda que saibamos mais do que aquela professora de inglês do ensino básico dele em Baltimore, a que disse a ele e à mãe dele, na frente dele, que Michael jamais chegaria a lugar algum pela falta de concentração nas aulas e pelo comprometimento originado pelo transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, algo que meu filho tem e eu provavelmente tenho. Aquele menino inquieto, Phelps, que não iria longe na vida, palavras da professora de inglês dele, é o símbolo de que é possível vencer o bullying, porque ele era orelhudo, o pessoal enchia o saco dele, os transtornos e as adversidades fazendo o que ele mais gosta, nada. Muito bom. E é isso, Michael Phelps, então, né? Porra. E um cara que tinha déficit de atenção passou a vida contando ladrilho, né? Que é como o pessoal chama
o pessoal que nada, né? E com detalhe, ele morria de medo de água, ele foi para a piscina exatamente para tentar curar o TDAH, e ele se especializou primeiro em nado de costas, porque não gostava de água. Então, o que menos impedia ou atrapalhava era ficar com o narigão para cima. Vamos lá, porque temos mais disputas aqui pela frente. Então, Michael Phelps, por 3 votos, passa até uma das semifinais e amanhã vai enfrentar algum outro super atleta, tá? Michael Phelps passou. Essa aqui eu não sei se vai ter muito jogo, mas eu vou começar com o André Henning, que é o nosso... O André Henning morou em tudo quanto é lugar do mundo, né? E lá nos Estados Unidos eles são apaixonados... Eita! Eles são apaixonados pelo golfe, cara. Assim, são apaixonados pelo golfe também. E aqui é o seguinte, André. Tiger Woods, tá? Representante do golfe, super campeão, contra Usain Bolt. Briga boa, hein? Briga boa. Cara, o Tiger Woods, ele é... Em termos de... Eu não conheço nada de golfe também, mas vi muitas comparações dele agora que a série do Jordan... Posso? Desculpa interromper, André. Porque assim, o que eu fiz, né? Eu ia abrir aqui a página do Tiger Woods no Wikipedia, né? Eu botei assim, Tiger Woods. Aí aparece assim, pesquisas relacionadas. Michael Jordan, LeBron James, Roger Federer, Michael Phelps. Então assim, só para falar da categoria do coisa que a gente tá falando, né? Ele tá nessa prateleira por merecimento. Exatamente. Enfim, o LeBron, beleza. Não vou, essa polêmica é outra. Mas vamos lá. Eu acho assim, o Tiger Woods, ele de todos os debates que eu vi, fora esses dias que tá lá o The Last Dance e tal, poucos nomes foram colocados juntos com o de Michael Jordan para você poder conversar de igual para igual. E o Tiger Woods era um deles. E assim, eu vou forçar a barra. Eu não me lembro outro nome que foi colocado. Muita gente comparou só com o Tiger Woods, porque ele redefine o esporte. Então, assim, o Bolt é maravilhoso, carisma total, não estou nem falando dos problemas que o Tiger Woods teve fora, mas até isso, né, na recuperação dele, na volta dele. Então eu vou de Tiger Woods mesmo sem ser um conhecedor do golfe. O golfe eu sei tanto quanto muitos sabem sobre jornalismo e palpitam por aí. Só sei que é uma bolinha que vai no buraco. Mas ele é fera. O Davi Felipe falou assim, só tem cachorro grande nessa estafeta. E é isso, não tem muito jeito. Aqui é só gigante. E, né, e lá eles falam assim, do GOAT e do GOATee, né? Que seria o maior dos maiores, né? O que a gente está fazendo aqui. Vitor Sérgio Rodrigues, cara, temos não sei se é surpreendente, porque é o que a gente falou, estamos falando dos maiores de todos, mas um voto para Tiger Woods no confronto contra Usain Bolt. Então, tudo que o André falou do Tiger é 100% verdade e ele de fato redefine ali e a volta por cima, depois dele ter problemas gravíssimos de ordem pessoal, e muita gente dizia que não ia funcionar, que não ia dar, e tudo, ele volta a vencer o Master de Augusta, né, que é como se fosse, sei lá, o Wimbledon do golfe. Mas em termos de redefinição, o Bolt também redefine, né, o atletismo em vários aspectos, em aspectos esportivos, porque é um velocista alto, é um velocista sem tanta... Não é que ele seja franzino, mas é um velocista com menos potência do que os outros velocistas. Seja em aspectos comportamentais, é um velocista que é um cara ali que joga, que disputa uma coisa de alto rendimento e que consegue ir leve e tá brincando antes, coisa que não é muito normal, né? Então, e pelo aspecto global, eu acho que o atletismo ele impacta mais gente no mundo todo do que o golfe, que tem uma coisa muito ligada nos Estados Unidos, movimenta muito mais dinheiro, não tem nenhuma dúvida, né? Então tanto o Tiger sempre aparece lá como o que mais ganhou dinheiro e tudo, mas para mim, por esse aspecto, já que ele redefiniu, ele é tricampeão olímpico dos 100, tricampeão olímpico dos 200, então fez coisa. Ele até outro dia tinha 100%. Na prática, ele tem 100% de Olimpíada, queimou, né? Porque. Não. Ele tem, na prática, ele tem 100% em Olimpíada. Quer dizer, não é 100% porque ele perdeu em 2004, mas ele tinha
tirando a Olimpíada dele de estreia, ele tinha 100%, perdeu uma medalha lá porque o Nestor Carter estava dopado, então ele perdeu uma medalha do revezamento e tudo, e durante anos ele ficou sem perder, pô. Esse cara durante 3 ciclos olímpicos, ele perdeu uma prova. Ele perdeu uma prova, sabe para quem? Para ele mesmo, porque ele queimou. É isso. Porque ele queimou a largada. Ele ficou 3 ciclos olímpicos ganhando Mundial, Olimpíada, direto. Aqui ele perdeu porque ele queimou a largada. Então, Bolt. E olha só, em relação ao golfe, né, só para trazer como assim, números, né, o Tiger Woods ele é o segundo maior vencedor dos principais torneios de golfe, só ficando atrás do Jack Nicklaus, que ganhou 18, né, entre 6 Masters e US Open. Entre os maiores, Open, né? PGA, entre os maiores campeonatos. Grandes lá. E o Tiger Woods é o segundo com 15. Mauro Betting, 1-1. Para mim, eu não gosto de misturar em nenhuma área da atividade a questão pessoal com a profissional, embora nesse caso do Tiger Woods você possa misturar, e mesmo assim ele volta no aspecto esportivo muito bem. Conheço muito pouco de golfe, e não que eu conheça de atletismo, mas a gente sabe um pouquinho mais, até porque é mais fácil entender. Corre aí, meu! E ninguém corre aí, meu, que nem esse cara. E fora o carisma dele, que é monumental. Assim, para mim, de goleada, o Usain Bolt. Até de goleada, então. Tá, Usain Bolt, tá? Então temos aqui, passaram de fase Michael Phelps e Usain Bolt. E agora que eu vou começar com o Mauro, tá? Mauro Betting. Pelé contra Muhammad Ali, tá? Pelé contra Muhammad Ali. Vambora, vai. Na questão social, na questão racial, na questão de posicionamento político, o Muhammad Ali foi o Pelé, tá? No que poderia ser, e não estou cobrando o Pelé, só estou comparando isso. No mais, o Muhammad Ali é o Pelé do boxe. Então, Pelé, né? Já entendi. Lembrando que o Muhammad Ali também foi campeão olímpico em 1960, medalha de ouro. E jogou a medalha fora quando foi obrigado a ir para a Guerra do Vietnã. Ela, Clay Cassius, Army, né? Quem já viu o filme, tem lá a cena fantástica. Clay Cassius, Army, ele não responde. Clay Cassius, Army, ele não responde. VSR, vai. É isso, né? Acho que a frase do Mauro acho que resume tudo. O Muhammad Ali é o Pelé do boxe. André? Pelé, então beleza. E aqui, gente, vamos a mais uma grande disputa para amanhã a gente definir quem vai à final, tá? Então temos entre os semifinalistas Michael Phelps, Usain Bolt, Pelé, e aqui agora Roger Federer contra Michael Jordan. Roger Federer contra Michael Jordan. André Henning. Aí o Federer deu um baita azar, né? Coitado. O Michael Jordan é outro patamar. Mas assim, o Federer é que assim, fica ruim para ele, né? E o tênis é um esporte que pegou assim muitos jogadores que inclusive se enfrentaram, muitos caras de... por exemplo, quem que hoje você fala que você coloca contra o Jordan? Caras que jogaram até pouco contra ele. Você coloca o Magic Johnson, que é da mesma era ali mais ou menos. Aí tem antes, né? Do Jabbar, Dr. J, beleza. Aí você tem Larry Bird também. Um pouco do Kobe, né? Um pouco do Kobe que jogou com ele. Sim, aí você vai ter Kobe, você vai ter o LeBron de agora, e todos eles eu acho uma forçação de barra, porque todos eles, inclusive, falam que o Michael foi o maior de todos, mas o Federer deu mais azar nessa história, porque o Federer pegou aí Nadal, o Federer no tênis já teve Agassi, já teve Borg, Sampras, McEnroe, teve tantos, então deu azar o Federer. E assim, eu até falava, né, com a nossa produção, falei, cara, olha, o Federer hoje ele é o maior vencedor e tudo mais, mas eu tenho a impressão, a sensação e quase que a certeza de que o Djokovic, quando se aposentar, vai ser o maior vencedor de Grand Slam. Vai passar o Nadal, que hoje tá um atrás só do Federer, e vai passar o Federer também. É minha impressão. E aí a gente talvez tenha que rediscutir isso, mas no momento é isso. Vitor Sérgio. Então, cara, além do que o André falou, eu queria acrescentar um ponto, né? Nos Estados Unidos, e eu acho que o americano, de uma maneira geral, lida isso muito melhor do que o brasileiro, as pessoas aceitam conversar de alguém superar o Jordan.
acho que a sensação hoje é que não superou, é que ele ainda é. Para todo mundo nos Estados Unidos ainda é, mas as pessoas aceitam conversar. Como quem diz assim, aceitamos ser possível alguém um dia talvez superar o Jordan, que é uma coisa meio contrária ao Brasil. No Brasil, via de regra, as pessoas se recusam a conversar que alguém possa superar o Pelé. É a sensação que eu tenho. Dito isto, lá nos Estados Unidos, apesar das pessoas abrirem a discussão, acho que é meio que unânime, e acho que ele ganha todas. Então, acho que o The Last Dance vai reforçar isso. Acho que é unânime que o Jordan é o maior jogador de basquete da história de todos os tempos. Isso aí é unânime, mas as pessoas aceitam debater. No tênis, pelo que eu converso com especialistas, não sou um especialista em tênis, muito longe disso, não há essa unanimidade de que o Federer é o maior de todos os tempos. Não há. Hoje, como você disse, ele é o maior ganhador de Grand Slam, é uma marca que está na alça de mira aí do Nadal e do Djokovic, pelo menos. Talvez você aceite dizer que o Federer é o cara que tinha mais técnica para jogar. Talvez eu acho que pelo que você ouve aí, é uma coisa possível. Mas tem um ponto do Federer que é muito complicado, que muita gente considera complicada para dizer que ele é o melhor de todos os tempos. O Federer é freguês do Nadal e é freguês do Djokovic. Então, como disse o André, ele enfrentou esses dois e perdeu mais do que ganhou. Então, tipo assim, é um ponto complicado você colocar ele como o maior, sendo que ele perdeu mais do que ganhou para dois dos caras que podem entrar nessa briga com ele. Então, você tem esse ponto. Embora eu acho que, dos que eu vi, e aí eu não peguei Borg, vi um pouquinho do Becker e tudo, mas acho que está num outro patamar, o Federer é o que melhor jogou. Mas ser o maior, eu tenho minhas dúvidas se ele será daqui a 5 anos, como você falou. Bom, 2 votos para MJ. Mauro Betti. Mauro Betti fechou todas, eu acho, aqui, ou abriu uma, mas praticamente fechou todas. Tanto faz. Assim, o Jordan, para mim, é o Pelé do basquete. Ih, tu começa com isso não, hein? Que daqui a pouco uma dessas eles vão se enfrentar, tu já tá... Então, mas já usando o Pelé de basquete. E o Queimou Federer, a largada. E o Federer, eu costumo dizer que é o Pelé do tênis. Também por aquilo que levantou o André e o VSR falou agora. A concorrência que o Federer pegou é a maior da história. É o maior momento do tênis. Sim, você teve, claro, momentos, vários grandes nomes da história. Rod Laver, outros que a gente não sabe nem quem são. Mas, enfim, não se tem imagem, mas se lê, se ouve e tal. Eu não sou também especialista de tênis, não sou de basquete, só sou de futebol. E olha lá. Mas, assim, o Federer, para mim, aí gosto pessoal, é o Pelé do tênis. E pegando um Cristiano Ronaldo, que é o Nadal, pegando um Djokovic, que eu não sei ainda, não achei uma metáfora futebolística para ele, mas pode ser um pouquinho do Cristiano, um pouquinho do próprio Federer, mas ainda vejo o Federer como o Pelé do tênis, tá? Então, entre o Pelé do tênis e o Pelé do basquete, e pelo nível de enfrentamento, tá? E sempre lembrando que, gente, é uma comparação de esportes. Se comparar o mesmo esporte na mesma época já é complicado, imagine comparar esportes diferentes e, no caso, um esporte mega individual e um esporte mega coletivo. Eu fico com mega individual, a superação, como foi também um pouco para o Phelps. Eu fico com o Federer. Olha aí, ó, voto para Roger Federer, mas os semifinalistas da nossa disputa do maior de todos os tempos são, melhor dizendo, Michael Phelps, Michael Jordan, Usain Bolt e Edson Arantes do Nascimento. Pelé! Amanhã teremos as semifinais, hein, gente? Amanhã teremos as semifinais, mas agora é a hora de sabermos as recomendações culturais antes de tentarmos acertar ou não o Quem Sou Eu de hoje. André, o que você recomenda? Eu tava com uma coisa boa na cabeça, agora eu esqueci. Então, não, eu também tinha uma coisa boa na cabeça, mas esqueci, desde anteontem. Mas eu vou atrás de você, Luizinho, com todo respeito, porque ontem você falou de uma série e aí eu comecei a assistir. Então, como a nossa audiência é uma audiência rotatória, como diria aquele meu amigo, eu vou recomendar para quem tem Amazon Prime Video, chama Hunters. É uma série bem interessante, com o Al Pacino. No fundo, são justiceiros judeus
caçando os nazistas que fugiram da Alemanha, da Europa, e foram para os Estados Unidos e foram recebidos bem nos Estados Unidos, baseado em histórias reais. É uma ficção baseada numa história real, né? Não existe, o personagem do Al Pacino não é aquilo ali de fato, aquele momento não existiu, mas sim, os nazistas foram muitos deles protegidos para irem para a América, começarem a vidas como se fossem pessoas de bem, e aí alguns judeus descobrem isso e vão caçá-los em vingança, né? Bem interessante. Quantos eu vi? Eu já vi 6 episódios. Que isso, irmão? Eu indiquei ontem, tu já encavalou 6, tu é meu guerreiro. Esse é meu guerreiro. Hunters, tá lá na Amazon Prime. É grande, tá? O primeiro episódio, por exemplo, tem 1h30. É bom, hein? Depois os episódios tem 1 hora, tal, mas é interessante. E ele tem um lado que é o lado Tarantino, que é interessante também. Ele parece meio um filme do Tarantino. Ô, André, olha, essa aqui não seria a minha recomendação original do dia, porque eu esqueci, mas aqui é uma outra série leve, Master of None, tá? Seria o Mestre de Nada. É uma série que tá disponível na Netflix. É colega nosso? Não, o Mestre de Nada não, mas poderia, né? É o seguinte, ele é uma série de episódios de 30 minutinhos, tá? Com aquele comediante, o Aziz Ansari, que ele é muito engraçado. E assim, sobre coisa nenhuma, mas é divertidinha. 30 minutinhos, leve, Master of None, exatamente. Mas é que o Seinfeld tá num patamar assim, inalcançável praticamente. Mas eu aceito discutir, tá? Eu não vou estabelecer que é o maior de todos, eu aceito discutir. Mas o Master of None tá na Netflix, é a minha recomendação pra galera hoje. VS. Então, eu ia sugerir... Primeiro eu queria mandar um abraço pro Gregório do Vivier, que em algum das coisas que ele faz, se eu não me engano, não sei se foi no algum canal Globosat, enfim. Não, foi na HBO que ele faz aquele programa que ele faz uma apresentação pro jornal semanal. Isso aí deve ter foi um dos primeiros dessa quarentena aí que ele fez lá da casa dele. E ele citou, eu recebi o vídeo esses dias, ele citou o Esporte Interativo. E citou, ele não falou o nome, mas ele estava se referindo de placa das nossas, desse momento aqui, da nossa dica cultural e tudo, e ele citou aprovando, né? Acho que gostando, pelo menos já interpretei assim. Cada um pode interpretar do jeito que for. Então, obrigado aí ao Gregório Duvier pela audiência. Eu ia indicar a série do Gerard, mas eu acho que alguém já indicou aqui lá na Amazon Prime, que eu achei bem legal. Então, eu vou indicar um podcast sobre séries e filmes de TV chamado Podcrastinadores. Bom, para quem quiser procurar, @podcrast, CRAST. Tá no Twitter, tá no Instagram, e você procura @podcrastinadores na sua plataforma aí de ouvir podcast. Cara, os caras são muito bons falando de série e filme de TV, eles fazem programas temáticos. Um dos caras que participa lá é o Fernando Caruso, né, que faz lá o Zorra e tudo, é muito bom falando de filmes de série TV. Eles fizeram recentemente um episódio sobre filmes de guerra, que já estava gravado, né? Eles até falaram, nesse momento de pandemia e tudo, a gente não queria colocar, mas a gente já tinha gravado tudo. É espetacular para quem gosta do tema, é muito bom. @podcrastinadores ou @podcrast, pode procurar que é muito bom. E um abraço ao Gregório do Vivier, que faz o Greg News semanalmente lá na HBO e que nos citou, como lembrou o Vitor Sérgio Rodrigues. Vamos lá, Mauro, para fechar então a sua indicação, antes da gente tentar acertar aqui o Quem Sou Eu, vai. Bom, vejam e leiam, no caso do Greg, tudo que eles escrevem. Você pode até não concordar, mas leiam, aprendam com o Greg e com a Adnet, que está fazendo uma quarentena fabulosa. Aliás, sexta-feira também está no meu Instagram, ele já faz há algum tempo uma imitação de uma passagem, que é aquele momento que aparece o repórter falando, e ele faz uma tirando sarro da gente como repórter esportivo. O cara é absolutamente genial, aquele tipo de brincadeira, jogo de palavra. O Adnet é um monstro. O do Vivier é outro, o Porchat também, essa linha de ataque francesa do humor brasileiro é fantástica. Mas eu queria citar aqui um perfil que eu acabei de ver no Instagram, que é Narração Emoção. É muito bem feito e pega grandes narrações, sobretudo de rádio, antigas, muito legais, homenagens muito bacanas a grandes narradores de rádio. É bem bacaninha, muito bem feito. Narração Emoção. Narracal Emocal é no Instagram.
E tinha uma outra dica que, evidentemente, eu esqueci também, mas já tá feita aí, pronto. Boa. Vamos lá, gente. Vamos aqui matar, então, quem sou eu. De hoje a gente só desbloqueou 3 dicas, tá? Joguei em 3 ligas europeias, sou campeão com a minha seleção. Pô, não é E possível joguei que ele vai com ganhar de Cafu, novo. Túlio Maravilha e Chicão. Cafu, Ele tá ganhando, Túlio Maravilha. ele tá ganhando pelo cansaço, né, velho? Porque ele tá prolongando o programa pra gente chegar nessa hora cansado, já com a cabeça... Isso! Tá ganhando pelo cansaço. Eu conheço essa tática. E aí? Qual é o nosso palpite? Vamos chutar um nome aqui e vamos nessa. Vamos acreditar no nosso palpite. Vamos nessa. E aí? Qual que Joguei tinha sido em 3 o último? ligas. Joguei em 3 ligas europeias, sou campeão com a minha seleção, joguei com Cafu, Túlio Maravilha e Chicão. Cara, o Juninho Paulista não é. Eu não faço a mínima ideia também. O Juninho Paulista não é. Porque o Juninho Paulista não jogou com o Chicão. Quem que jogou com o Chicão? Figueirense, Corinthians e Flamengo, basicamente, né? Então, exatamente. E tem que pensar Chicão no que ele zagueiro, jogou fora. né? Chicão zagueiro, Quem jogou com o Chicão jogou em 3 ligas europeias. É muito difícil. Jogou com o Cafu, jogou com o Túlio. Alguém que tenha jogado com o Chicão jogou, de repente, no Milan? A seleção e no Milan? Tem muita gente falando do Ronaldo aqui. Que Ronaldo? Fenômeno. Não, Ronaldo não vai ser, né? Por quê? Não, e ele só jogou em 2, né? Só jogou Itália e Espanha, não é? Ah, não, jogou na Holanda também. Pode ser. Cara, acho que é o Vocês querem Ronaldo. de Ronaldo? Foto antiga, né? Vocês querem de Ronaldo? Vamos de Ronaldo, então. Vamos nessa. Peraí, calma aí. Vocês estão... Não, vamos de Chicão, Túlio. Jogou com o Túlio na seleção. Cafu, sou campeão com a minha seleção. O cara tá mandando aqui Tadei. Tem um cara que tá mandando Tadei, mas não sei Só se ele... se for... Chicão? Não. E foi campeão do que na seleção? Só se é aquela época do Ronaldo do Cruzeiro, será? Fininho, assim, magrinho? Pegaram essa foto aí. Vamos de Ronaldo? Tem orelhudo também, pode Vai, ser. Eu acho que a chance de ser o Ronaldo é bem pequena. Vamos arrancar o Band-Aid? Vamos arrancar o Band-Aid? Vamos embora, arrancamos o Band-Aid. O Ronaldo molequinho mesmo, magrinho, de sacanagem. O nosso palpite é Ronaldo, viu, seu traíra do seu Helsinki? A gente arrancou o Band-Aid, vê aí, vai. E o que vai aparecer na tela? Tô achando que nós fomos pro saco de novo. O cara vai mandar, porque ele vai mandar no grupo. Meu Deus. Nossa, como eu não vejo o grupo, pronto, é mais fácil. O Ali saiu, por que eu não posso sair? E aí, puxa esse Band-Aid, pra mim não apareceu nada, Deu hein? Helsinki. Pra mim ainda não. Pra mim apareceu do programa passado. Helsinki, olha aí, Helsinki. O Mauro Betti não tinha visto ainda, mano. Helsinki. Quem é o cara, hein? André Santos será o cara? Maravilhoso! A galera falou e eu não confiei na galera. Vou falar, tô puto agora. A galera mandou aqui, Zago, e a gente não tava, eu não tava indo com a galera, e é Antônio Carlos Zago, o quem sou eu de hoje, hein? Aí é sacanagem. Mais um ex-Morumbi, hein? Jogou com o Chicão onde, hein? No Corinthians, no final de carreira. Ele foi diretor do Chicão. Ele mas jogar? Opa! Deixa eu ver. Jogar? Eu acho que jogaram junto. Ele trouxe como diretor. Em 2008 ele trabalhava junto com o Mano, trazendo para Sanches. Tá esquisito isso aqui, hein? Eu acho que nós vamos impugnar isso aí, hein? A resposta de Helsinki para mim. Jogou, olha que traíra, jogou o Chicão no Juventude, cara. Que desgraçados são esses caras, meu irmão. Eu não sabia nem que o Chicão tinha jogado no Juventude, bicho. E os caras pegaram uma foto... É verdade, jogaram mesmo. Jogou mesmo. Vocês são os traidores. São uns porcaços. Palmas para o Helsinki. Amanhã a gente vai ter que ir para dentro dele. Juventude, que tristeza, viu? Amanhã, gente, nós vamos para dentro deles, tá? Para ver se a gente mata aqui. Amanhã tem 10h30 de placa, 4 da tarde. Daqui a pouquinho, viu, gente? Tem o girão pra gente trazer as últimas notícias do dia. Vamos ver se a gente ganha do Helsinki amanhã. Vamos, gente. Valeu, meu povo. Valeu, lindos. Até amanhã. Beijo. Valeu, galera. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.